Dinheiro, cara, ele pode comprar tudo, mas ele não pode comprar o amor pelo que você faz. Falar, você é obrigado a ser melhor que eu. Não tô te pedindo. Você é obrigado a ser melhor que eu. Eu realizei o sonho do meu pai, fui lá, estudei, formei, botei o diploma num quadro, falei, tá aqui, papai, eu vou pra cima da música. E só existe uma coisa que vence o talento. Não adianta talento sem trabalho, irmão. Você tem que trabalhar. A gente sempre bota a nossa dupla em primeiro lugar. Não existe João Bosco sem Vinícius, nem Vinícius sem João Bosco. Não existe. Música tem endereço. Não é a gente que escolhe a música que escolhe a gente. Nós almejávamos chegar onde nós chegamos, mas não imaginávamos que Deus iria nos abençoar tanto. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje nós vamos contar a história de vida de João Bosco. João Bosco e Vinícius, que dispensa a apresentação. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança e pela oportunidade. E é isso, e aqui ao meu lado, Walter Serano. Tá bom, Walter? Bom demais da conta, e hoje a prosa, mais uma vez, vai ser boa, porque hoje nós vamos conhecer o João Bosco homem. E não é porque é só o João Bosco, mas além de ter no sobrenome, a palavra homem, também vamos conhecer o homem por trás da história. Tem muita coisa pra gente contar e vai ser bom demais da conta. E você que tá em casa, curte, compartilha, comenta, se inscreva nas nossas redes sociais, participe. Assim a gente pode sempre trazer pessoas do naipe do João Bosco para estar aqui com a gente. Obrigado, obrigado. É isso aí. João, vamos lá. Diga lá, Roberto. Vamos contar do João desde pequenininho. Da onde que essa história da música e depois a paixão pelo agro surgiu desde quando? Eu me descobri como cantor na liturgia da igreja. Minha mãe era ministra de Eucaristia e me levava para a igreja, a gente muito católico, tudo, minha família, meu pai, meus pais, muito católicos, e eu, com 3 para 4 anos, eu comecei a cantarolar os hinos da igreja e a hora que eu vi, eu já estava participando junto com a minha mãe da liturgia da igreja. Tem história na família da minha mãe, de um tio, irmão dela, que tinha dupla sertaneja também. A minha avó, por parte de pai, era uma musicista de mão cheia, tocava piano, flauta, violão e cantava também. Mas da minha família, tanto da parte de pai quanto de mãe, eu fui o primeiro realmente que busquei a música como meio de vida e trabalho mesmo, como profissão. Tá, mas com 3 anos, 4 anos, você ainda não pensava nisso, você já tinha esse eu dom. Gostava de cantar, né? Eu falo que realmente Deus dá o dom pra gente, mas se a gente realmente não se dedicar, fica só o dom, né? E quando eu me descobri como cantor, com 4, 5 anos de idade, eu comecei a participar das quermesses da cidade, Coxim, que é a cidade que eu morava, tinha festa de todo quanto é tipo de santo, né? Então... Coxim, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E aí a gente participava das apresentações na escola. E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, meu pai me chegou e me perguntou se eu queria um violão ou se eu queria uma festa de aniversário. Eu falei, não, eu quero um violão. Aí ele pegou e me deu o violão, um Del Vecchio, que eu tenho até hoje. Já não toco mais nele, tirei as cordas, mandei colocar ele num quadro, tá lá guardado em casa. E ele me deu o violão e a festa, porque lá em casa, todo ano, nós somos em 3 irmãos, né? Eu e minhas 2 irmãs. E mesmo que fosse um bolo de fubá, meus pais a gente sempre comemorava o aniversário. Então a nossa festa era aquilo ali. Então eu ganhei a festa e ganhei o violão. Coisa boa. Também com 7 anos. Aí já comecei a praticar. O professor Oswaldo, que era um professor da cidade, eu já comecei a ter aula com ele e comecei a praticar, a aprender a tocar violão. Com 7 anos você já começou a querer se profissionalizar mesmo nessa... A gente gostava de fazer, né? Mas não pensava que isso aí fosse realmente virar uma profissão. Mas, mesmo porque meu pai... Ele sempre foi um cara muito caxia com estudo, então sempre priorizava. Ainda tinha aquele
certo preconceito ainda que o cantor era boêmio e tudo, então ele sempre pegava no meu pé para estudar mesmo. Então, e eu intercalava ali o estudo com o comércio que o meu pai tinha, que a gente já começou a trabalhar desde os 8, 9 anos, ele já botou a gente para trabalhar ali, junto com eles. E música, tinha um show de calouros e eu participava dos shows de calouros ali com 7, 8 anos, já tinha desenvoltura, já participava de show de calouros. Já. E você participou de festivais também ali na de região, dança, né? isso. E foi nessa época dos festivais que você acabou conhecendo o Vinícius, foi isso? Não, na realidade o Vini, ele é de Naviraí, nasceu em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e o pai dele tinha propriedade ali na região. O seu Teobaldo tinha propriedade na região de Coxim. E o seu Teobaldo viu, como ele ia muito lá para as fazendas dele, ele viu uma oportunidade de montar, e ele mexia com supermercado lá também em Naviraí, ele viu uma oportunidade de montar um supermercado ali em Coxim, que era uma cidade que estava se desenvolvendo. E o Vini já cantava lá também. Também se descobriu como cantor na igreja, os pais dele são luteranos, e ele cantava na igreja também. Quando ele chegou na cidade, ele tinha uns 10 anos de idade. E a gente tinha uns interclasses lá, os interescolares, quer dizer. Eu era da Escola Santa Teresa e o Vinícius da FUNLEC. E ele participou representando a escola dele e eu representando a minha escola. E a gente terminou com o mesmo número de pontos. A gente terminou empatados e a gente se conheceu. E no outro ano o Vini passou a estudar na mesma escola que eu estudava. E como eu já era da cidade, já sabia o calendário dos shows de calouros que tinha, eu chegava e falava, ó, Vinícius, eu me inscrevi para tal show de calouros lá na Festa do Divino e já coloquei seu nome lá. Então, assim, aí sempre dava eu em primeiro, ele em segundo, ele em primeiro, eu em segundo. Não tinha aquele negócio, a gente cantava um contra o outro, mas como a gente tinha aquela amizade muito forte, não tinha esse negócio de competição, entendeu? Por isso que eu falo, eu e Vinícius são 32 anos que a gente está junto, cantando, juntos, né, como dupla, só que são 35 anos de amizade. E nós só nos tornamos dupla porque já éramos amigos. Nós não nos tornamos amigos por causa da dupla. Entendi. Então, todas as vezes que a gente se depara diante de um problema frente ao nosso trabalho, a gente sempre bota a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso amor um pelo outro à frente do nosso negócio. Eu acho que é por isso que a gente está aí há 32 anos juntos, com 35 anos de amizade. Que bom. Por isso. Mas aí vocês faziam isso daí com 10, 12 anos? 10, 12 anos. Você é mais velho? Não, o Vini é mais velho que ele, 10 meses. Ah, tá. Então vocês estão praticamente a mesma... O Vinícius é de dezembro e eu sou de setembro. Tá. Então a gente tem a mesma idade, formamos a dupla, eu tinha 12, ele tinha 13 anos de idade. Bom. E isso daí vocês estavam estudando? Estudando na escola e tal. Quando que vocês dois porque vocês se conheceram, fazia um contra o outro, quando que vocês se descobriram para fazer alguma coisa junto e falar, vamos tentar fazer algo profissional? Foi num festival que a gente formou a dupla. Tinha um festival que eu estava participando solo, ele também. Daí os nossos amigos, a turma que conhecia a gente, falou, vocês andam junto para cima e para baixo, vocês são amigos. Porque aí tinha sempre aquele karaokê após o festival. Por que vocês não cantam uma música como dupla? Aí a gente pegou e subiu no palco e a gente tinha lá 12, 13 anos de idade, cantamos como dupla. Aí eu falei assim, pô, Vinícius, eu acho que isso aqui é legal, vamos formar a dupla? Aí formamos a dupla e depois de uns 2 anos a gente foi participar de um festival da canção em Alcinópolis, que era 140 quilômetros de Coxim. Eram 4 horas e meia, 5 horas para chegar, que era estrada de chão. Tá. E a gente, com 14, 15 anos, a gente ganhou o festival. E era um festival assim, muito famoso na região norte do estado. Vinha gente do estado inteiro, de fora do estado participar. E a gente ganhou com uma música, composição minha, até que falava do Pantanal, que falava da história, falava do fechamento das baías, o que acontecia com a fauna e a flora. E a gente ganhou esse festival da canção. Aí as pessoas... E a gente sempre foi muito dedicado, eu e Vinícius. E as pessoas pegaram e falaram assim, não, eles ganharam o maior festival da região norte do estado. Então os caras já não podem, a gente com 15 anos. Já não podia competir já mais. Já não podia mais competir com a turma que era... Aí a gente já passou a ser
jurados, a gente já era jurado depois dos festivais, com 16 anos, 15, 16 anos. E no final dos festivais a gente fazia o show. O especial era o show do João Bosco e Vinícius. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa que fica muito curioso, porque você e o Vinícius competiam ali, os dois faziam a própria voz e tal, e chega na hora de formar a dupla, sempre tem aquela questão do primeiro vai e ser o primeiro segunda tempo? voz. Como é que decide isso? A decisão foi minha. Ah, Por quê? Porque eu fazia a primeira voz, que eu não sabia fazer segunda. E o Vinícius sempre teve uma facilidade muito grande de fazer a segunda voz. Aí, só que com a mudança de voz, eu passei ali dos 12, 13 anos, minha voz foi mudando. Ela foi amadurecendo. E eu não fui mais conseguindo alcançar os tons de agudos que eu alcançava com 9, 10, 12 anos de idade. E o Vinícius se manteve. Então a gente cantava meio estilo Teodoro Sampaio. Eu fazia a voz mais grave e o Vinícius entrava com a tercinha acima da minha. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, Vinícius, seguinte, cara, e naquela que a gente ouvia era Leonardo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, que tava estourado na época e as vozes muito agudas. Aí eu cheguei nele e falei, cara, vamos trocar. Você tem que ser o primeira voz. Ele falou, não quero saber de primeira voz, você que conhece todo mundo, você que fecha o show, você que... Isso é... Eu falei, não, cara, sua voz é muito mais aguda que a minha. Ele falou, mas você não sabe fazer a segunda. Eu falei, então você me ensina. Aí ele me ensinou a fazer a segunda voz, entendeu? Então, às vezes a gente vai cantar uma música que a gente nunca cantou juntos, mas a nossa voz, as pessoas até acham que a gente é irmão por causa disso, porque tanto a minha quanto a dele, a gente tem uma voz muito colada. Tá. Até as respirações são iguais. Porque ele me ensinou a fazer segunda voz da forma que ele sabia cantar. Então hoje a gente, só pelo olhar, a gente já sabe como... Eu já sei para onde ele vai, já sei como eu tenho que colocar a minha voz. Então ele me ensinou a fazer a segunda voz para ele, do jeito que ele sabia. Entendi. E aí foi onde realmente o João Bosco e Vinícius achou o caminho nosso, assim, que o Vinícius assumiu esse papel da primeira voz e ele tinha aquele negócio assim, por ele ser mais pacato, mais tímido, retraído, né? mais tímido, ele tinha, porque você pega os primeiras vozes, são sempre mais para frente e tal. E eu falava assim, não, bicho, você só tem que cantar, abre a boca e canta que eu vou acompanhando você e o resto nós vamos rompendo. E deu certo, cara, graças a Deus. Aí Isso a é, gente é interessante ouvir isso, porque é um momento muito delicado, justamente por isso que eu te perguntei, porque normalmente a primeira voz é a protagonista, né? Mas a gente E nunca teve. a gente enxerga de fora assim. E você achou uma maneira muito boa de enxergar. Nós achamos uma forma de... Eu nunca puxo o protagonismo para mim e o Vinícius nunca para ele. O protagonismo é dos dois. É da dupla, né? Da dupla. A gente sempre bota a nossa dupla em primeiro lugar, assim, porque se eu sou o que eu sou hoje é porque Deus me enviou o Vinícius e acho que vice-versa, cara, porque por causa do que eu falei no começo, a gente nunca teve nenhum tipo de ego um com o outro e não temos até hoje, porque nós formamos a dupla porque éramos amigos. Entendeu? A gente foi o não... contrário, né? Ó, você canta e você canta também, vamos formar uma dupla aqui, vocês dois. Não, a gente olhou um pro outro e falou, cara, vamos cantar junto. Entendeu? E acho que é por isso que a gente está junto há muito tempo. São 35 anos de amizade, 32 anos juntos. A gente tem um carinho muito grande, um amor muito grande um pelo outro, assim. Eu sou padrinho da primeira filha dele. Então, assim, a gente tem uma ligação de alma muito grande, um respeito muito grande um pelo outro. Quando tem que falar sério, a gente olha realmente um no olho do outro e fala assim, cara, não ultrapassa daqui não, porque vai ficar ruim um pro outro, entendeu? Então, e saiu dali, vamos sentar num barzinho, vamos tomar uma cerveja, que passou. Entendeu? Então, É que nem acho aquela que briga de por isso. irmão. Às vezes você tá ali, discute Pô, mas Rapaz, em eu 5 acho- minutos já passa o... Não é briga, né? É uma ponto de vista que você tem que colocar ele e o dele. E não adianta, cara. Quando a gente para pensar, eu falo que hoje já são aí, graças a Deus, 23, 24 anos de carreira nacional, né? Desde que a gente lançou o nosso primeiro projeto e começamos a colher os frutos de tudo que a gente... Eu sempre digo o seguinte, nós almejávamos chegar onde nós chegamos, mas não imaginávamos que Deus iria nos abençoar tanto. Porque nós somos abençoados
por hoje fazer parte de uma história da música sertaneja e fazer parte de um legado que a música sertaneja tem, né? Mas quando a gente começou tudo isso, que a gente lançou o primeiro projeto, a gente sabia o que a gente queria, cara. Eu acho que é por isso que realmente... Nesse caso aí, aconteceu. João, vocês praticamente foram os precursores do sertanejo universitário. Isso. Né? É ali que começou. Como é que é ser responsável, mesmo que você não tivesse a consciência na época, da passagem de um produto para outro? Sair do Chitãozinho Chororó tradicional, cantando mais o sertanejo que a gente conhecia, para depois chegar no sertanejo universitário. É delicado isso, né? É um risco grande, né? Eu, assim, Walter, não tenho... Isso é somente uma nomenclatura. Porque se você pegar a música sertaneja, com o passar dos tempos, ela veio sofrendo transformações. Sim. Se a gente pegar lá atrás, quando ainda a música era o sertanejo ainda era caipira, Liu e Léo, Zique Zeca, Tonico Tinoco, depois vieram Mato Grosso e Matias, Léo Canhoto e Robertinho, Milionário Zé Rico, transformaram em música sertaneja. Depois veio o sertanejo moderno, que você falou, Chitãozinho Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Aí veio o sertanejo universitário, que nada mais é do que uma evolução do crescimento da música sertaneja para ela se tornar a música mais popular do Brasil. E eu acho que cada artista tem a sua parcela de contribuição para isso. A nomenclatura do sertanejo universitário não surgiu por causa da musicalidade. Porque se você pegar o primeiro projeto nosso, 95% eram regravações. De Chico Rei Paraná, Mato Grosso Matias, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, entre outros ídolos nossos. O que a gente fez é que a gente era universitário e a gente pegou aquelas músicas que a gente... Até então, os nossos amigos falavam, os amigos de faculdade, que eu sou formado em odontologia e o Vinícius fez fisioterapia. Os nossos amigos de faculdade falavam assim, pô, mas a música sertaneja é muito melancólica. E aí a gente teve um estalo de pegar, por exemplo, as regravações e acelerar o beat da música. Por quê? Porque o universitário, cara, você tem muito problema para resolver, né, cara? A gente, do universitário, ele vive no cortado ali, entendeu? E a gente falou, pô, quando o cara sai, o cara quer dançar, o cara quer se divertir. É isso aí. Então a gente pegou o primeiro disco, por exemplo, um dos primeiros discos do Bruno e Marrone, tinha a música Faz de Conta, composição do Elias Muniz, do Bruno. O que será que está acontecendo? Quando o Bruno gravou a primeira vez... Eu não consigo te entender. Quando a gente gravou, o que será que está acontecendo? Eu não consigo entender. No refrão a gente faz um pagodinho, um batidãozinho. Então deixou a música mais viva, mais pra cima. Mais pra cima. Musicalmente foi isso. Agora, a nomenclatura de universitário é porque eu era universitário e o Vinícius era universitário. Então, o primeiro público fiel do João Bosco e Vinícius... era formado de universitários. Então, quando a gente começou a sair do estado para fazer show em Marília, em Umuaramas, eram cidades universitárias, quem nos contratavam eram comissões de formatura que queriam arrecadar dinheiro para fazer a formatura no final do ano. Então, a gente não ficava em hotel, a gente ficava em república. Então, assim, o nosso público era universitário. Depois, com o passar do tempo, que aí virou nacional. Mas o primeiro público fiel do João Bosco e Vinícius era formado pura e exclusivamente de universitários, porque nós éramos universitários. Então, isso faz parte da nossa história. Perfeito. Então, quando a gente saiu para divulgar o nosso trabalho, que a gente falava, não, nós somos uma dupla da faculdade, porque no intervalo que eu fazia no mesmo campus que o Vinícius, então a gente pegava ali das 9h30 até as 10, pegava o violão e tocava ali, então as pessoas começaram a gostar. O recreio ali, a gente pegava e tocava e começaram a frequentar os barzinhos que a gente tocava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí o público era de universitário. Então, isso faz parte da nossa história, não tem como a gente negar isso. Então, por isso que as pessoas,
colocam a gente como pioneiros, porque realmente faz parte da história do João Bosco e Vinícius, o primeiro público fiel serem formados de universitários. Tá. Vamos continuar lá no. Vocês estavam lá com 14, 15 anos, ganharam Isso. O festival, festival e passou a ser a peça A principal. peça né? principal. Essa é a principal. Depois disso, como é que foi a evolução, João? Vocês estavam ali e falaram, ó, nós podemos... Quando que vocês falaram assim, nós podemos viver disso ou queremos viver disso? Quando que foi esse start? Ou ainda não tinha esse start na época? Eu passei no vestibular primeiro que o Vinícius, né? Tá. Aí eu fui fazer faculdade de odontologia em Campo Grande e o Vinícius falou, eu não vou ficar aqui não, em Coxim, vou junto com você. Que aí ele pegou e foi fazer cursinho. E os nossos pais pegaram e alugaram um apartamento, morou eu, ele e mais um amigo. E aí eu ia para a faculdade, o Vinícius ia para o cursinho, no outro ano ele passou para fisioterapia, e aí foi onde começou. Porque até então, nós morávamos no interior. Quando a gente foi para Campo Grande, a gente se deparou com um outro mercado, entendeu? E para a gente entrar nos botecos, nos barzinhos, a gente teve que fazer uma reformulação de repertório, porque a gente cantava o que tocava na rádio, Tá. entendeu? Que a gente é acostumado a ouvir o que tocava na rádio, sucessos, e a gente cantava o que tocava na rádio. Quando a gente começou a frequentar, que na época era Marco Aurélio e Paulo Sérgio, Haroldo Betinho, os caras que dominavam a época em Campo Grande, a gente viu que o repertório era mais vasto. Aí a gente começou a estudar a música sertaneja. Aí a gente foi lá atrás, começamos a ouvir o Liu e Léo, o Zique Zeca, o Léo Canhoto Robertinho, o Tonico Tinoco, Teodoro Sampaio, Mato Grosso Matias. Aí a gente começou a estudar a música sertaneja. Falou, cara, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Aí a gente começou a formar o nosso repertório. Tá. Só que a gente via que a gente não tinha espaço dentro da capital. Já era dominado por algumas duplas que já eram grandes no estado. Aí a gente, uma determinada vez, o Jean Giovanni foi fazer um show em Coxinha, a gente estava presente, e o Jean Giovanni pegou e falou uma coisa que deu um estalo na gente. A gente tinha 15, 16 anos, falou, ó, sempre começa o trabalho do interior para a capital, porque quando o trabalho chegar na capital, o interior já está feito. Aí a capital é como se fosse É a cereja do bolo. É como se fosse o espelho. Tudo que acontece na capital reflete para os outros municípios. E quando refletir, vocês já são conhecidos. Foi o que a gente fez. Aí a gente pegou, tinha um amigo de faculdade meu ou do Vinícius que gostava de fazer uma festa em Aquidauana. Aí a gente ia para Aquidauana, ia para Bela Vista, ia para Maracaju. E a gente começou, uns 2, 3 anos depois que a gente começou a fazer os barzinhos dentro da capital, essa turma que fazia os nossos shows no interior se mudaram para a capital para poder fazer faculdade. Aí a gente já tinha o nosso público que veio do interior. Tá. E aí foi onde começamos a enxergar de uma forma diferente, porque a gente, cara, é o que eu falei, nós éramos universitários, então a gente precisava daquele dinheirinho. E na mesma época, tanto o meu pai quanto o pai do Vinícius passaram por dificuldades financeiras e nós olhamos um pro outro e falamos, ó, negão, é nós agora. Nós temos que se virar aqui. E aí, depois de 2 anos, os nossos pais tiveram dificuldades, não conseguiam mais nos manter lá na capital e a gente teve que trabalhar, a gente teve que juntar aquele dinheirinho que a gente ganhava na noite para poder pagar as nossas custas lá. Só que aí Deus abençoou e a gente começou a ter esse público. Aí a gente começou a levar alguns públicos e a gente sempre aproveitou as oportunidades, cara. Quando a gente via uma oportunidade, essa é uma oportunidade da gente crescer um pouco mais, subir um pouquinho mais o degrau. Daí a gente pegava. Tinha um lugar lá que chamava Luz da Lua, que lotava uma dupla lá. E a gente tocava na terça-feira e eles tocavam na quinta. E o nosso dia não dava ninguém. Tipo assim, tinha vezes que a gente saía de cover lá com R$15 cada um. E essa dupla fazia na quinta-feira e dava 1.000 pessoas. Aí uma delas passou mal. Aí os caras ligaram desesperados, 5 horas da tarde, começava às 7, cobre as meninas aqui. Aí a gente falou, opa, é nossa oportunidade. Aí quando chegamos lá, nós demos sangue, cara. Aí passaram-se 2 semanas, a gente já estava na quinta-feira.
Porque as pessoas que foram lá na quinta começaram, não, mas tem que ser aquela dupla que veio aqui. Então, eu acho que foi isso, cara. E eu e Vinícius, como eu falei para vocês no começo, a gente sempre teve uma conexão muito grande, porque quando a gente para pensar e olhar para trás, a gente pega e fala, pô, a gente se depara de frente com algum problema, a gente fala, pô, lembra aquela vez em Bela Vista, que só tinha uma coberta, um frio de -4, e que nós tivemos que dormir abraçado para se esquentar? Então, era nós dois. Então, agora que realmente, pô, isso aqui não é nada perto do que nós já passamos, entendeu? Por isso que... E sempre foi assim na nossa vida, cara. E assim as coisas foram rompendo, foram acontecendo, e Deus abençoando. Você repara bem uma coisa que é interessante, isso para quem está vendo a história que o João Bosco está contando, que é comum a todas as pessoas que realmente fazem sucesso e perduram, porque o fazer o sucesso é relativamente fácil. O duro é você manter isso por 30 e tantos anos. Mas aonde tem duas coisas que você falou e que foram muito importantes, que primeiro a gente começou a estudar isso para a gente poder saber o que a gente tinha que fazer. Exato. Né? Quer dizer, isso é uma preocupação de uma pessoa profissional responsável por aquilo que está fazendo. E segundo, quando surgiu a oportunidade, vocês estavam preparados para ela. Exato. Então são duas coisas fundamentais. Você estudar, isso é em qualquer segmento, né, João? Exatamente. Não é só na música. É você estudar, porque a hora que a oportunidade aparecer, aí tem que você estar pode preparado. mostrar quem Tem que você estar é. pronto. Exatamente. E ó, vocês fizeram. E é assim até hoje. Você sabia? Por isso que perdura. É assim até hoje. Quando a gente vai se preparar, por exemplo, para um projeto, a gente tira praticamente todo o espaço que a gente voltamos a fazer aí 150, 160 shows no ano. Tem que entregar um projeto novo para a companhia, para a gravadora. Então, a segunda, terça e quarta que a gente está em casa, a gente chama os compositores do Brasil inteiro, vão para o estúdio e a gente fica lá com os caras, entendeu? Experimentando. Para tirar um repertório de 16 músicas, nós ouvimos mais de 1.500 músicas. Nós experimentamos mais de 150 músicas. Se você for lá no estúdio lá que a gente grava com o Sheba, tem mais de 150 músicas gravadas nossa lá, que a gente não usou. Não lançou. Entendeu? Porque aí a gente faz aquele trabalho. Chega no camarim, mostra para as pessoas. O que você acha disso? O que você acha? Que é o público. Sim. Entendeu? E até hoje a gente faz isso. Até hoje a gente faz o dever de casa. E a dedicação tem que ser... Ela não tem que ser 100%, ela tem que ser 1000%. Porque só existe uma coisa que vence o talento. Não adianta talento sem trabalho, irmão. Você tem que trabalhar. Não adiantava nada a gente ter talento se a gente não se dedicasse. E se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram na nossa vida, da gente ter virado a rima de família. Entendeu? Porque quando a gente se viu diante do problema financeiro dos nossos pais, nós falamos, opa, a gente tem que se virar. É a necessidade que faz Chegou a hora, pular, né? É aquele negócio, cara. Às vezes os problemas, eles vêm pra pessoa... Aí Deus pega e fala assim, vamos ver como é que esse caboclo, como é que eles vão se dar diante desse problema aí. E graças a Deus a gente sempre foi muito unido, sempre muito ligado. Eu sempre fui um cara muito da frente das coisas, só que eu nunca tomei uma decisão sem falar com meu parceiro e vice-versa. Então a gente... Cara, é sempre a dupla, entendeu? Nunca é um só. Entendeu? Eu tenho meus negócios paralelos, ele tem os negócios paralelos dele, mas a gente sempre prioriza a galinha dos ovos de ouro nosso, que é a dupla João Bosco e Vinícius. Você vê como é que é interessante, né, Roberto, que falando isso, né, que Deus... Vamos testar esses caras aí para ver como é que eles vão fazer. Como é que vai, né? É aquela velha história do cara que fala, Deus, me dá força. Ele fica esperando ficar forte. Não, aí Deus manda abrir uma academia perto da casa dele, né? Tá E dando um não vai sinal, nenhuma né? Não é isso, né? Então, é isso. Então, Deus te deu a oportunidade, mas você tinha que estar preparado para isso. Sem dúvida. Não depende da gente também, né? Na realidade, o que eu penso é o seguinte, Walter, o que eu penso é o seguinte, nada que a gente tem é nosso. Deus só acha que nós somos bons administradores e se a gente administrar mal, de uma forma errada, ele vai tirar. Então, dá oportunidade. Então, só depende de você. Entendeu? Perfeito. É a tal da meritocracia, né? Que a gente tem aquilo que a gente merece. Se você semear coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você semear coisa boa,
Não tem como outro. você escolher coisa A lei da boa. semeadura não falha, né? não falha. Não tem jeito. Não falha. Ela não falha E é aquilo que você falou desde quando a gente fala de Deus, ou que nem você estava falando de Deus, a mesma coisa quando você fala do seu pai lá com 7 anos. Você quer a festa ou você quer o violão? Mas por que você quis o violão, você teve o violão e a festa. Então é bem aquilo, né? Se você de repente fala, não quero violão, quero a festa, de repente poderia ter mudado totalmente o seu rumo. Né? Exatamente. E assim, do meu pai, por exemplo, a minha mãe e o pai do Vinícius sempre foram muito coração. Eles eram daquelas pessoas que eles iam pra frente do palco, botava a faixinha e ficava lá. Já a mãe do Vinícius e meu pai já eram mais caxias, assim, não, vocês têm que estudar, vocês têm que primeiro estudo. Aí eu realizei o sonho do meu pai, fui lá, estudei, formei, entreguei, botei o diploma num quadro, falei, tá aqui, papai, ó, isso aqui pertence ao senhor, bota aí no seu escritório, eu vou pra cima da música, que é o que eu amo fazer e graças a Deus. Só que depois de um tempo a gente descobre algumas coisas, né? Por exemplo, uma das pessoas que incentivava muito eu e o Vinícius era meu pai e o seu Teobaldo. Os nossos pais. Quantas vezes a gente ficou sabendo que eu e Vinícius a gente ia dar canja, por exemplo, em alguma lanchonete, e o dono da lanchonete vinha e pagava um cachezinho pra gente. E depois de muitos anos, a gente ficou sabendo que quem pagava esse cachê era meu pai e às vezes o pai do Vinícius, que dava o cachê pra ele pagar pra gente. Uma forma de incentivo. Entendeu? O seu Teobaldo mesmo, eu tenho um pai do Vinícius, eu tenho um amor, um carinho muito grande por ele também, porque quando ele passou, é um exemplo de vida também, quando ele passou por dificuldades financeiras, o seu Teobaldo, ele pegava o carro que o Vinícius deu para ele, enchia de CD e DVD e saía de Campo Grande a Coxim vendendo o nosso CD e nosso DVD. Então, assim, meu pai deixava CD e DVD no comércio dele, chegava os turistas, ele vendia também. Meu pai mais dava, né, pros outros. Depois nós tínhamos que dar um jeito de pagar. Tinha que dar um jeito para pagar. É marketing. Ele falou, não, meu filho, isso aí é divulgação, o nome de vocês está indo para todo o Brasil. Aí, cara, então assim, depois de muito tempo que a gente vai ficando sabendo, a gente fica sabendo do que os pais da gente fizeram por nós, e aí a gente começa a enxergar, assim, o porquê também que a gente chegou onde a gente chegou. Sem dúvida. E é o que você falou, você estudou pelo seu pai e foi pelo estudo que você foi fazer na universidade que vocês tocaram. Exatamente. Esse foi o grande negócio também. Exatamente. Cada um tem a sua história e a gente trilhou a nossa história dessa forma também. E sempre com muita união, cara. Sempre com muita parceria mesmo, assim. Eu falo assim que eu e Vinícius, a gente é parceiro mesmo, cara. A gente nasceu pra cantar um com o outro, entendeu? Não existe João Bosco sem Vinícius, nem Vinícius sem João Bosco. Não existe. Qual é que foi o ponto? Quando é que foi que vocês falaram? Agora nós somos profissional nisso, porque você falou, pai, tá aqui o diploma, eu vou fazer o que eu gosto, que é a música. Ainda não estava arrebentando. Foi mais um acaso. Foi mais um acaso, Walter, porque eu estava no último ano de faculdade, o Vinícius indo para o penúltimo ano de faculdade. E... Isso que ano? 2002. Tá. Em 2002... Aí, então não formamos praticamente junto. Eu formei em 2003, então foi nessa fase. Foi nessa fase. Eu também formei em 2003. Né? Aí o que aconteceu, cara? Tinha uns amigos de Rio Verde, nós somos de Coxim, e a gente, na época a gente fazia faculdade em Campo Grande, e a gente resolveu gravar Cara, nós temos que juntar um dinheiro aqui para gravar um DVD. Um DVD não, um CD. Aí a gente já fazia barzinho, já tinha ali um determinado poderzinho assim de recebimento, né? Sempre fazendo as continhas certinho. Aí a gente, cara, vamos na gravadora Pantanal Discos, vamos lá e vamos tentar gravar um CD. Aí na época, eu tinha uma conta universitária. Tá. Aí eu tinha lá, o limite era 200 conto. E eu cheguei, rapaz, e falei assim, ó, vocês dão um tempo pra gente, até a gente tinha uma entrada que tinha que dar, vocês dão um tempo pra gente até a gente juntar essa entrada, mas eu já vou soltar os borrachudos aqui de R$ 1.785 na época.
Era uns borrachudos lá. Soltei os cheques universitários lá. Falei, agora nós temos que trabalhar para pagar. Aí a gente começou a pensar no como que a gente ia levantar os R$ 5.000 que precisava de dar entrada no CD. E naquele final de semana, nós tínhamos um show em Coxim. E o Vinícius tinha que voltar, que ele tinha prova cedo da faculdade. Eu já estava de férias. Quando a gente terminou o show, eu desci. E eu sempre fui um cara muito bem relacionado e tal. Desci e um cara que estava lá, chamado Jorge Cortez, e o primo dele, o Marquinhos Filizola, dessas balanças Filizola e tal. Eles gostaram da gente cantando e tal. Eu desci lá e comecei a conversar com o pessoal. O cara pegou e falou assim, irmão, eu vi vocês anunciando que vocês estão gravando um CD e tal, não sei o quê. Eu falei, estamos gravando um CD, não sei o quê. Aí o cara falou assim, cara, eu quero ajudar vocês. Gostei demais de vocês. Gostei demais de você. Você é um cara bacana, desceu, tá aqui com a gente. Tal, bicho, quero ajudar você. Como é que eu ajudo você? Puxa vida. Aí eu falei assim, não, irmão, não precisa não, vamos ficar de boa aqui, vamos... Que negócio, né, cara? Posso estar perdendo a luta, mas eu não perco... Eu posso perder, mas eu perco dando soco, né? Não pode mostrar fraqueza. Ele falou assim, não, eu quero ajudar. E eu vou te ajudar. Porque eu gostei demais de vocês e você tá aqui comigo, eu quero te ajudar. Alguma coisa tá tocando no meu coração que eu quero te ajudar. Aí o cara arrancou um relógio, um Rolex, dá seu braço. Botou no meu braço, falou, esse relógio na época, esse relógio vale uns R$ 20.000. Segunda-feira, tá aqui meu cartão, você me liga. Se por acaso eu não te depositar, eu falei por aí que tava faltando R$ 5.000, mas na realidade eram os R$ 5.000 que a gente precisava da entrada. Se eu não te depositar esses R$ 5.000 que tá faltando, você pode pegar esse relógio, penhora, dá pros outros, levanta dinheiro, vende e paga o CD de vocês. Aí eu saí com aquele relógio assim, botei aqui, cheguei na mamãe, guarda aí no cofre, não sei o que e tal. Quando foi segunda-feira, minha conta tinha R$ 5.200, que era o limite e os 5.000 que o cara tinha dado. Aí a gente deu a entrada no CD e começamos a cobrir os cheques de R$ 1.875. Aí meu pai, na época, estava morando lá em Manaus, tinha ido ver um negócio lá, e minha mãe e os pais do Vinícius resolveram fazer um churrasco na cidade para arrecadar dinheiro para pagar o restante do CD. E quando eles fizeram esse churrasco, o Jorginho, que era de Caeira, São Paulo, o cara pegou e foi lá para esse churrasco, que a gente ia cantar e tal, e chegou lá, o cara falou assim, não, o relógio é seu. Eu falei, não, combinado é combinado, o relógio é seu, você cumpriu o que você combinou comigo, então tá aqui, nós estamos cumprindo o que a gente combinou com você. Tá aqui o relógio. Eu acho que isso também, cara, são coisas, são detalhes que fazem com que Deus vai abençoando mais a gente. Sem dúvida. Entendeu? E dali que realmente começou. Mas Deus tinha um outro plano pra gente. Porque a gente estava com aquele projeto praticamente pago, que a gente conseguiu levantar o restante do dinheiro com esse churrasco para pagar o CD, tiramos os cheques, fomos lá e pagamos. Isso era um mês de novembro, mais ou menos. Novembro, dezembro. Quando foi em janeiro de 2002, a gente foi no aniversário de 3 amigos nossos, os caras juntaram lá em Maracaju, uma turma de uns 50 parceiros, e eu falei pros caras, cara, paga o combustível do carro alugado, o aluguel do carro e uma cerveja pra mim, pro Vinícius, pro Flavinho aí, que era o nosso violonista, nós vamos aí, canto pra vocês. Um abençoado pegou a nossa gravação, eu tocando violão, Flavinho solando e eu e Vinícius cantando, um abençoado apertou o reczinho do MD. E depois de 2 meses, era o CD mais estourado no estado. Que coisa de doido. Então Deus tinha esse plano pra gente, não tinha o plano que a gente teve o trabalho para pagar o CD e para gravar, envolvendo os nossos pais. O plano era estourar esse Piratinha, que foi realmente onde a gente viu, opa, aqui nós temos um caminho. Que esse CD ele se alastrou no estado assim 2 meses, aí a gente já começou a ter pedido de show para fora do estado, para Marília, para Umuarama, para Andradina. Aí a gente teve que recuar com o CD de estúdio. E aí uma gravadora de São Paulo chamada Atração pegou e veio, eu falei, eu vim atrás desses caras. Pegou aquele CD que era gravado em MD, com ressonância, com microfone e tudo, e lançou como um CD original.
e foi o CD mais vendido no estado durante 2 anos. Nossa. Então Deus tinha aquele plano pra gente. Aí depois de 1 ano e meio que a gente lançou aquele CD do estúdio que já estava pago, de 2, 3 anos para trás. Que foi aí o pontapé que a gente deu, que a gente falou, ó, foi quando eu dei o diploma pro meu pai, eu tinha acabado de me formar e dei o diploma pro meu pai. Eu falei, papai, é isso aqui que eu quero. E Ô, João, para ter uma ideia, essa vez que você estava lá, que você desceu e o rapaz te ofereceu o relógio, o dinheiro, quanto você estava ganhando num show daquilo? era R$500. Era 2 limites do cheque dele. Era R$500. É limite e meio. Era R$500, que era 200 para mim, 200 pro Vinícius e 100 pro Euler, que era nosso violonista, que ficou nosso sócio durante 15, 16 anos, um dos principais compositores do Brasil. Os maiores sucessos que nós temos na carreira eram do Euler. Então, depois as coisas foram melhorando. Nós fomos primeira dupla sertaneja do estado a gravar um DVD. Aí a gente começou a romper algumas barreiras e a gente sempre com aquele pensamento. As oportunidades vêm e a gente tem que estar preparado. Entendeu? Pra gente gravar o primeiro DVD em 2005 era um bicho de 7 cabeças, cara. A gente gravou um DVD e a gente não tinha dinheiro, porque a gravadora nos abandonou faltando 1 mês e meio pro DVD e o DVD já divulgado. Entendeu? Porque a gente foi homem com um parceiro nosso que conhecia nós desde criança, que a gravadora queria arrancar ele, nós falamos, não. O Teófilo Teló, irmão do Michel Teló. Irmão do Michel. Eu falei, não, nós não vamos abandonar ele, não. Ou ele tá junto, a gravadora, então, vocês se viram com o DVD na rua. Aí nós fomos fazer o primeiro show do João Bosco e Vinícius no dia 27 de agosto de 2005, em Barretos. Que a gente ficava ouvindo os shows transmitidos pela 91,7, a Band FM, lá em Coxim, que era a única rádio que transmitia os shows de Barretos. Gente sonhando um dia estar em Barretos. Tá. A gente ficava até madrugada, eu e Vinícius, ouvindo aquilo lá. E minha mãe, um dia, vendo a gente ouvindo, chegou e falou, primeira, eu tenho certeza que um dia vocês vão estar em Barretos e vai ser numa data muito importante. Eu sinto isso no coração. Foi no dia do aniversário dela, dia 27 de agosto de 2005. E lá eu conheci o Kleber Faria, que até então ele era um dos proprietários da cervejaria Petrópolis. Tá. E o Kleber, a gente ficou amigo e ele pegou e mais uma vez, Deus abençoando, e nós falamos do projeto do DVD em cima do palco e o Kleber pegou e falou, quanto custa? Depois do show eu fui pra festa do patrão, fiquei amigo do cara, o cara falou, quanto custa? E nós não sem um puto no bolso. E o DVD já, custava R$200 mil em 2005. Puta que pariu. E nós sem um puto, ele falou assim, ó, tô fazendo uns shows aí, quantos shows você me vende aí pra eu antecipar esse dinheiro pra você? Te dou 300 conto. Aí eu falei assim, cara, o nosso show hoje tá 20. Não tava nada. Nosso show hoje tá 20, mas paga aí 20 shows de 15. Aí ele pegou, arrumou os 300 conto pra gente na segunda-feira. O nosso DVD era 20 dias depois. A gente pegou, pagamos o DVD, os R$200 mil, e os R$100 mil a gente pegou e colocou na primeira música para divulgar na rádio. E aí foi onde realmente, depois de 1 ano, a gente tinha 1 ano para cumprir esses shows com o Kleber Faria. Aí acabou esse 1 ano o contrato e ainda tinha mais 7. Ele falou, não precisa cumprir não. E eu e Vinícius falamos, não, nós precisamos de você. Você e o nosso show ali, já né? tava 35, 40. Não, nós vamos cumprir com você os 7 shows que faltam aqui. Aí já valia 35, 40 mesmo. Aí já valia 35, 40. Mas você falou do Teófilo. Como é que ele entrou? Como é que vocês conheceram ele? A gente conhece o Michel desde criança, né, cara? Ah, vocês já eram amigos de criança? Já. A gente começou todo mundo junto. João Bosco e Vinícius, Michel Teló, Jadson, a gente começou tudo junto, cara. Todo mundo era artista de boteco. A gente fazia boteco. Então o Michel participava do Tradição. A primeira música que o João Bosco e Vinícius gravou no estúdio foi dentro do estúdio do Michel Teló, do Teófilo e do Ivan Miyazato. Que o pai do Michel Teló e do Teófilo que criaram a gravadora, o seu Aldo, que montou para os meninos a gravadora Pantanal. Entendi. Então a gente começou todo mundo junto, cara. Ah, tá. Todo mundo junto. Mato Grosso do Sul, teve uma época que, assim, saiu muita gente meio com uma leva na mesma época, entendeu?
Depois o Michel Teló veio a lançar a carreira solo, e quem ajudou o Michel nesse é a lei da semeadura. Michel deu oportunidade com o Tradição com a gente lá atrás, e depois a gente estourado com a Chora Me Liga. Quem gravou a primeira música de saída do Michel, que é a Beijo Me Liga, foi o João Bosco e Vinícius. E nós fomos sócios do Michel nos primeiros 5 anos de carreira solo dele. Muito bom. Falando dessa música, nós estamos falando aí, nós estávamos em 2005, 2006, que vocês fizeram Isso, o que show. aí a gente percebeu que realmente Como é que foi a viver. história do Chora Me Liga? Como é que essa música caiu na sua mão? Como é que foi a história da música em si? Aí a gente já chegou ali, porque de 2005 a gente já começou a trabalhar em rádio, a gente já começou a fazer aquele pé na estrada, que era aquele pé na estrada que você acordava às 6 da manhã, ia visitar às 5, 6 da manhã, ia visitar as rádios até às 8 da noite, para divulgar o nosso trabalho, que foi quando os radialistas falaram que a gente era um sertanejo universitário. Tá. Entendeu? Que foi reflexo daquele primeiro CD de 2002, 2003 ali. Aí o que aconteceu? A gente já vinha gravando algumas músicas, aí a gente gravou a Falando Sério, pare de uma vez com essa brincadeira, chega, em 2007. Aí em 2006, 2007, aí a gente lançou a Sufoco, eu sei que é amor e sinto pra valer. Aí as coisas foram acontecendo. Lá em 2008, chegou aquele momento, tipo assim, crucial. Nós estávamos em São Paulo gravando com o Dudu Borges, o CD Curtição, o CD pronto, tínhamos entrado numa multinacional que era a Sony, e aí o Euler, a gente ouvindo o CD, fazendo a audição do CD final, já mixado, masterizado, o Euler pegou, que é esse parceiro que nós falamos, que era da época de boteco, que era violonista nosso, se tornou compositor. Ele falou, cara, acabei de mandar uma música aí no e-mail no MSN do Dudu. Ouve a música aí, vê se vocês gostam. Aí ele fez com a boca. E começou a cantar. Eu olhei pro Vinícius assim, eu falei, cara, é isso mesmo? O Vinícius falou, é isso mesmo. Para tudo. Aí o Vinícius pegou e falou, ó, atrasa lá com a gravadora. Não tem jeito, não, atrasa. Essa música não pode ficar de fora do disco. Então ela entrou aos 48 do segundo tempo. A gente já ligou pro sanfoneiro, o sanfoneiro já veio, já gravamos. Botamos a música no disco e lançamos ela, tipo assim, em 2008, lançamos ela dia 18 de janeiro de 2009 no Faustão, e em março já era a música mais tocada do Brasil. Puxa vida. Ela entrou no disco em novembro, lançamos em janeiro, em março ela era a música número 1 do Brasil. Nossa. E se tornou a música mais importante da nossa carreira e uma das mais importantes da música sertaneja. Porque se você parar para pensar, poucas músicas dançantes se tornaram hits sertanejos, e a Chora Me Liga está entre uma delas. E ela também foi uma das responsáveis a mudar também, a deixar o sertanejo também um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais urbano. Tá. Entendeu? Ela meio que consolidou esse negócio do sertanejo universitário. Daí depois veio o Jorge Mateus com a Pode Chorar e tal, e tantas outras maneiras aí. Mas a primeira de grande sucesso assim foi a Chora Me Liga. Muito bom. E aí, depois desse todo sucesso na sua carreira tal, quando que você entra de fato no agronegócio? Não, peraí, deixa eu perguntar. Vai lá, Antes, mete bronca. ainda dentro da música, porque tem sempre história das duplas sertanejas e de cantor que fazem sucesso. Você falou lá atrás para nós que tem ali 150 músicas gravadas que nós não lançamos. Qual música que aconteceu com vocês e falou assim, não vamos gravar não, que essa aí não é, mas depois ela acabou estourando? Tem alguma música que você pensou que não, mas que no fundo era? Porque sempre tem isso com alguns cantores. Já aconteceu com a gente e já aconteceu de músicas que passaram na nossa mão e que estouraram com outros. Por exemplo? Isso é normal. É normal. Por exemplo, essa música que nós lançamos há pouco tempo atrás aí, o ano passado, a música que a Medida Protetiva, com o Gustavo Lima, essa música já tinha passado na nossa mão. A gente já tinha ouvido a música. Só que a gente já tinha feito a guia da música, só que na nossa visão,
ela não estava à altura das outras que a gente tinha feito. Aí a gente formou a parceria comercial com o escritório do Gustavo Lima, aí o Gustavo chamou a gente lá na casa dele, começamos a ouvir o repertório. Hora que bateu a medida protetiva, nós falamos, epa, essa música aí a gente conhece. Aí ele falou assim, pô, eu gosto muito dessa música. Então era uma música que a gente tinha que gravar com o Gustavo Lima. Então hoje se tornou uma das músicas mais tocadas da nossa carreira, que a gente tinha, tipo, 6, 7 meses atrás, a gente tinha descartado a música e depois ela voltou novamente pro nosso repertório com a participação do Gustavo Lima. Então, assim, já aconteceu isso há pouco tempo atrás, esse exemplo, e já aconteceu também da música estar na nossa mão e da gente... E depois, por exemplo, o Henrique e Juliano gravar e a música se tornar um sucesso com eles. Mudando de assunto, você tá tão bonita. Tava com vocês a música? A música passou primeiro na nossa mão. espetacular. Aí depois os meninos... Então, assim, música tem... Cara, e não é porque às vezes a gente não enxergou o potencial da música. É porque música tem endereço, cara. É isso aí. Música tem endereço. Não é a gente que escolhe a música, é a música que escolhe a gente. É verdade. Às vezes aquela música que a gente acredita muito, que arrepia, mas às vezes não é o mesmo sentimento que você vai sentir, que vocês vão sentir. Aí aquela que a gente não dava nada se torna um grande sucesso. Quer dizer que nós temos 150 ainda para esperar, porque vai sair coisa Tem boa bastante ali. coisa, tem bastante coisa. Por isso que eu gosto do gado, cara, porque o gado é como se você achasse uma chora-me-liga. É, exatamente. É isso aí. Entendeu? E quando é que entra? Quando é que você entra no agronegócio de fato? Quando nós começamos a ganhar um dinheirinho, né, compadre? Que aí, ali em 2008, 2009, que a gente começou a ganhar um dinheirinho, e por a gente ser do Mato Grosso do Sul, que o agro é muito forte, e ter aqueles ensinamentos dos pais da gente, quem compra terra nunca erra. E aí a gente começou a se envolver com o agronegócio, cara. E aí, tanto eu quanto o Vinícius, a gente começou a ver o agronegócio como um outro negócio além da música. Tá. Entendeu? E aí a gente começou, na época, a comprar gado, começamos a comprar macho e começamos a ter nos arrendamentos. Aí depois a gente viu que o mercado imobiliário estava muito bom, a gente pegou e vendeu todo o gado, paramos um pouco com a pecuária e fomos no mercado imobiliário, ganhamos bem também. Aí eu fiquei um pouco mais reticente assim para voltar para a pecuária. O Vini voltou uns 2 anos antes de mim e falou, bicho, você precisa voltar para a pecuária, você precisa voltar. E eu voltei. E aí, realizando sonhos que até então estava adormecido desde criança lá, porque meu pai, o Vinícius já tem isso na história dele, né? O pai dele tinha fazenda, tinha propriedade e tal. E o meu pai sempre foi comerciante e ele, cara, ele não é que ele não tinha vontade, ele tinha vontade, mas ele tinha outras prioridades, assim, eu acredito. Mas eu sempre gostei da pecuária, sempre gostei do agronegócio, porque ele tinha lanchas pesqueiras no Mato Grosso do Sul, lá em Coxim, no Rio Taquari. E quando eu descia para ir buscar peixe nessas lanchas pesqueiras, com Fordão, que eu e o motorista, eu ia passando por aquelas fazendas e olhava aquelas comitivas, olhava aquele... E eu falava, cara, será que um dia eu vou ter isso aqui? E sonhando um dia e ouvindo Almir Sater, Sérgio Reis, e falando, não, um dia eu quero ter isso aqui. Entendeu? E não adianta você só ter sonho, né? Você tem que ir para cima. E quando a gente começou a ganhar um dinheirinho, que a gente entrou no agronegócio. Eu comecei a entrar realmente no agronegócio de cabeça. Uma pena meu pai não poder ver o resultado. Ele viu muito sucesso, ele viu o sucesso da gente, ele viu o que aconteceu com o João Bosco e Vinícius, mas ele não viu esse sucesso, esse meu sucesso, assim, dentro do agronegócio, dentro da pecuária. Ele não viu. Ele não viu, infelizmente. Mas... Antes de começar na pecuária, tem uma história interessante sua, com o do Vinícius, porque aí vocês começam a fazer sucesso, começa a entrar dinheiro, e aí muita gente se perde nessa hora, porque um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Como é que vocês acordaram
qual foi a conversa que vocês tiveram para que a vida seguisse tranquila com relação a isso? Com relação à amizade e com relação à parceria, né? A sociedade em si. Eu e o Vinícius, a gente sempre foi muito claro um com o outro, assim. A gente sempre foi muito honesto. Tanto eu com ele do que ele comigo, assim. Quando se vê diante de um problema, a gente sempre senta e conversa, resolve. E a gente, lá quando a gente tinha 15 anos de idade, que aí os nossos pais passaram por dificuldade financeira, a gente, com a dupla, assim, a gente olhou um pro outro falando, cara, se algum dia a gente virar alguma coisa, vamos combinar um negócio aqui, vamos tentar não ter disparidade financeira um do outro, porque a gente via que as duplas se separavam por 2 motivos. Quando tem a mulher de um ou do outro que não se bicam, ou quando tem uma disparidade financeira, porque às vezes o primeira voz tá bem e o segunda voz não tá tão bem. E o primeira voz já tá, ou vice-versa. E um deles já tá mais cansado, não quer mais fazer aquela quantidade de show e o outro precisa fazer aquela quantidade de show. E aí eu e o Vinícius, a gente combinou que a gente não ia ter, a gente ia ser seguro, que a gente ia procurar guardar dinheiro, ia procurar fazer negócios bons e que não ia ter disparidade financeira um do outro, para que chegasse esse momento que quando eu me cansasse ou ele se cansasse, que a gente não tivesse esse problema, que é um problema meu, não é um problema dele, é um problema dele, não é um problema meu, entendeu? Então a gente combinou e é assim até hoje. Às vezes os negócios que eu vou fazer, os negócios que ele vai fazer, a gente troca ideia. Como é que você tá? Como tá guardando dinheiro? Vice-versa. E as coisas são assim até hoje. E é por isso que isso também nos dá segurança até frente ao nosso negócio principal, que é a música. Sim. Porque a gente não trabalha pela música visando o dinheiro, a gente visa o resultado. Porque a gente, graças a Deus, a gente tem uma vida particular financeira controlada. Então hoje, com a graça de Deus, a gente faz música porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente sabe que é um bom negócio, é a prioridade da nossa vida. Mas a gente, eu acredito que se a gente parasse hoje ou diminuísse a quantidade de show, acho que teríamos a mesma qualidade de vida fazendo a quantidade de shows e ganhando o dinheiro que a gente ganha com a música. Porque a gente se preparou financeiramente particular. Através dessa conversa, E pra você ver, os nossos pais tiveram que passar por problema para que a gente tivesse essa conversa no tete a tete. Tudo tem um porquê, né? E que a gente segue até hoje, entendeu? E um detalhe interessante que você contou aí é o cuidado de um com o outro. Sempre. Porque um cuidando do outro. Isso é muito interessante. E uma coisa que eu vi de vocês, eu não sei onde que eu estava escutando uma entrevista, que vocês nunca cantaram brigadas, né? Nunca. A gente já discutiu algumas coisas, nunca... que a gente divide muito, cara. Por exemplo, dentro do João Bosco e Vinícius, é João Bosco e Vinícius. Quem construiu, como eu falei, quem dormiu abraçado lá atrás, porque tava com muito frio, foi nós dois. Isso é muito importante, né? Ter passado junto e lembrar, né? Então, por exemplo, lembrar de onde a gente veio. Isso. João Bosco e Vinícius é João Bosco e Vinícius. Quem dá a última palavra somos nós dois. Claro que o Vini tem lá a esposa dele, que é a companheira dele, que cuida dele, e eu tenho a minha. Mas a gente procura não deixar ter nenhum tipo de envolvimento no meio do nosso negócio, porque senão não são só 2 pessoas resolvendo um assunto, são 4. Exato. Entendeu? Então, esse é um cuidado que a gente toma, entendeu? Por mais que a gente ouça o que as nossas esposas, mas porque era sua companheira, você divide as coisas e a dele também. Só que Deus foi muito abençoado, nós fomos abençoados também, nos abençoou também, cara. Nos deu 2 mulheres maravilhosas, assim, ótimo, que são muito companheiras, são muito parceiras, que entendem o jeito. Por exemplo, a Audrey me entende, a esposa do Vinícius me entende bastante, a minha esposa entende. Pra você ver como são as coisas. A minha esposa é meio parecida com o Vinícius e a Audrey é meio parecida comigo, de gênero. Que é o que aconteceu com seus pais e com os pais do Vinícius, que era o pai e a mãe de um jeito, o pai e a mãe do outro. A Audrey é muito coração também, igual eu, assim, e mais amorosa, e o Vinícius já é mais tímido, mais
sistemático e a minha esposa já é mais sistemática, igual o Vinícius, entendeu? Eu até brinco, eu falo, pô, Deus me deu 2 sistemáticos entendeu? Pra eu administrar. Entendeu? E no caso dele, eu acho que ele fala, Deus me deu 2 coração mole para administrar. Entendeu? Aí, cara, são desígnios de Deus, são coisas de Deus mesmo, que tinha que estar junto. E vocês souberam valorizar esse presente que vocês ganharam. Exatamente. É aquilo que eu falo, irmão. A única opção que a gente pode ter na vida é só a mulher da gente. O resto, qualquer coisa de negócio, você tem que ter sempre várias opções para você resolver o que você quer. Agora, de única opção, você tem que ter só a mulher da gente. É isso aí. Essa é a única opção. É, que já dá um trabalho danado, né? Dá Só demais da imagina conta, você mexer com várias. Não tem nem condição. Né? Exato. Por isso que eu sempre falo na hora de brindar, que nossas mulheres não morram viúvas. Exatamente. Exatamente. Nós não podemos ir... Vamos brindar. Que nossas mulheres não morram viúvas. Amém. Mas assim, ó, Para isso, nós temos até o padre para abençoar. É, o padre tá aqui. Tá aqui. O padre que fez meu casamento, o padre Luiz Henrique. eu, Padre Luiz Henrique, agradecer aqui a Obrigado pela presença do viu? padre Luiz Henrique, está aqui, sempre abençoando, né? Meu E confidente também tem mais um ali que está aqui com a gente, como que é o nome? Também Luiz Henrique também. Da Unipetro. Da Unipetro. Da Unipetro. Petro, Que já fizemos, mandar um abraço lá pro seu tio, né? O Nelson Ariza, que já Nelson que, Ariza. inclusive fez leilão com a gente, que é de uma das empresas do grupo MF Rural, MF Leilões, que a gente Verdade. também... É, rapaz, fiquei impressionado aqui com a estrutura de vocês. Parabéns, cara. Que quem olha... Falar uma coisa pra vocês, venham conhecer. Porque os homens são fortes. É isso. forte. Nós somos esforçados. É forte. É isso. Forte, parabéns. Temos bastante... Estrutura maravilhosa. Eu atrapalhei na hora que você perguntou como é que foi a entrada na pecuária, né? Não, isso já foi. Não, né? mas como é que chegou essa coisa do Nelore? Como é que foi? Porque entrar na pecuária de corte é uma Relativamente coisa, né? um pouco mais... Mais simples, vamos dizer Simples, assim, né? É quase que comprar e vender, Exato. né? E agora, e a pecuária de elite? Como é que você preparou a sua cabeça para entrar? Porque é um mundo completamente diferente. Completamente diferente. Eu comecei lá com o Guilherme Bunlai, lá na época do estouro, lá da Chora Me Liga. Ele me apresentou, falou, ó, você vai comprar uma prenheza aqui e tal, e eu gostei do negócio. Na época nós pagamos 700, 800 reais de parcela, depois nós vendemos por 5, 6 mil reais. Eu falei, opa. De parcela também. De parcela. Eu falei, opa, legal isso aqui. Aí eu comecei a ter a ver isso como outro negócio, vamos dizer assim. Só que eu sempre botei na ponta do lápis que eu não queria ser um cara que as pessoas me vissem e que quisessem fazer negócio comigo, porque eu sou o João Bosco do João Bosco Vinícius. Eu queria que os grandes criadores, que são exemplos, que eles me enxergassem como mais uma pessoa que está se envolvendo com o Nelore e que quer realmente ter um legado dentro do Nelore. E aí eu pegava, tinha os criatórios já, eu chegava e falava, ó, tem isso aqui, vamos jogar em pratos limpos. Quanto custa a parcela? Custa 1.500, então é 750 seu, 750 meu. Não, mas eu quero te dar não quero nada de graça. Você vai me dar a estrutura e nós vamos usar a minha imagem. Então, e eu sempre fiz contrato com todos, sempre fiz preto no branco, o que a gente combinou, só que eu sempre fazia questão de pagar. Entendeu? Porque senão poderia chegar lá pra frente, o cara pegar e falar assim, pô, mas eu te dei, aí o animal explodia, mas eu te dei, você só me deu a imagem, tudo, não sei o quê. A fazenda é minha. Fazenda é minha, tudo. Só que às vezes as pessoas esquecem também que a imagem vale dinheiro. Sem dúvida. O que eu construí são 23, 24 anos de prestígio. Você pode ver que eu e Vinícius, a gente nunca se envolveu em nenhum tipo de coisa negativa na Não é nossa só carreira. prestígio, é de bom nome, né? Exato, porque a gente sempre teve essa característica. Então, quando eu entrei no Nelore, eu entrei dessa forma. Entrei fazendo esse tipo de negócio. Chegou um momento, depois de 10 anos, aí eu me vi com um plantel bem legal. Aí alguns eu fui lá e comprei 50% e fui me acertando, peguei, alguns continuam parceiro. Aí o Adalberto, que é um grande amigo que eu conheço, um entusiasta assim, muito grande dentro do Nelore,
mais de 17 anos mexendo, ele me apresentou um projeto e eu falei, cara, vamos fazer esse projeto, só que vamos fazer do jeito certo. Você pega aqui, traz o inventário de todo o teu gado, eu tô aqui com o inventário do meu gado, vamos juntar, vamos fazer aqui a empresa Nelore Chora Me Liga e a gente vai pegar uma fazenda lá em Uberaba, vamos arrendar e vamos começar a fazer o nosso gado. Tá. E aí a gente começou a fazer o nosso gado. Aí depois, Deus mais uma vez botou as mãos e nos apresentou 2 parceiros, 2 investidores, que é o Adarlan e o Magno, que eles investiram no projeto, acreditaram na gente e a gente pegou todo aquele dinheiro que eles compraram, 50% do projeto, e nós reinvestimos no projeto. E hoje, com a graça de Deus aí, a gente passou aí de 600 animais dentro do nosso plantel e animais assim com calibre fora do comum. Temos 4 filhos da dona, que hoje é recordista, vamos fazer o nosso primeiro leilão do Nelore Chora Me Liga dia 5 de fevereiro. E é o que eu falo. Dinheiro, cara, ele pode comprar tudo. Ele pode comprar a dona, que vale 54 milhões. Pode comprar a Chloe, que nós compramos, que é uma das filhas da dona. Mas ele não pode comprar o seu tempo. Ele não pode comprar a sua dedicação. Ele não pode comprar o amor que você tem pelo que você faz. E se você realmente botar o amor, vamos dizer, na ponta da chuteira, na ponta do negócio, se você realmente fazer com carinho e tiver uma meta, não tem como, cara. Vai dar certo. Só que você tem que ter amor, você tem que ter dedicação, você tem que ter controle financeiro, controle intelectual, psicológico, para saber dos altos e baixos. Só que quando você tem amor, cara, não tem pra onde correr. Bom, isso aí é a segunda vez que acontece na sua vida, então. Porque quando vocês estavam se preparando para ser realmente uma dupla, foram estudar, foram procurar saber, e a hora que apareceu a oportunidade tinha. No gado, você Foi também fez a mesma coisa. Você... Um plano de negócio. Um plano de negócio. Né? Que é isso que eu acho que é o mais importante, né? Hoje existem muitos investidores dentro do Nelore, né? A gente estava conversando até isso nos bastidores, que são quem movimenta realmente o Nelore. Porque a conta do Nelore, ela é apertada, cara. Ela não é a conta do gado, da pecuária, do agronegócio. Que é coisa maravilhosa, mas do agronegócio, ela é uma conta apertada. É justinho, né? Exato. Então, quando hoje você vai fazer... Por exemplo, quando você vai fazer um investimento ou que você... Igual no nosso primeiro leilão aí, nós temos 4 animais que temos... Vamos ter 15 animais no nosso plantel e mais 10 animais de parceiros, né, convidados. Mas a gente tem 4, 5 animais no nosso plantel que a gente acredita muito e que a gente acredita que vai sair por um preço muito bom, mas todos esses animais, não só esses 4, 5, mas todos os animais que estão no leilão, a gente apresenta o projeto para a pessoa. Às vezes a pessoa não precisa ser fazendeira ou pode ser só investidor, só que aqui você tem um projeto, entendeu? Quem assessorou o Lucas, inclusive mandar um abraço para o Lucas Moura, na compra da dona, quando ele pagou 5 milhões e 300 em 33% da dona, lá atrás... E hoje ela vale 54 milhões, quem assessorou foi a gente. Por quê? Porque a Mata Velha apresentou um projeto pro Lucas. Então nós vamos vender a aspiração dela em tal leilão, nós vamos fazer, ela tá dando tantos ócitos, nós vamos fazer tantas prenhez. Então, em 7, 8 meses o cara tinha recuperado. E hoje ele tem um percentual da vaca mais recordista do mundo, que vale 54 milhões. Mas tinha um projeto. Então, hoje o Nelore, quando você vê que gira realmente muita grana, hoje as pessoas apresentam, os grandes criatórios, as pessoas que querem se dar bem, a gente apresenta um projeto para o investidor. Perfeito. Entendeu? Não é só você... Claro que tem quem entende, quem está dentro do Nelore, quer comprar genética. Sim. Entendeu? Quer valorizar ainda mais o seu plantel. Entendeu? Mas às vezes o investidor que quer ir, que seja, cara, para fazer uma divulgação do nome dele ou da empresa dele, ele tem que tomar um certo cuidado. Entendeu? Não chega lá e fica só dando lance e querendo aparecer. Pergunta do projeto, pô. Porque dinheiro não dá em árvore. Olha, eu vou te falar uma coisa. Entendeu? O que você está falando aí, eu particularmente nunca ouvi.
com essa clareza. Normalmente o que se faz, essa vaca que nós estamos vendendo é filha da fulana com ciclano, e aí você... Mas tem um projeto. Mas o projeto, eu acho isso que você está fazendo extremamente importante para quem está vendo a gente aqui agora, Exato. saber que comprar um animal nesse leilão seu, que vai ser dia 5 de fevereiro, ele não está simplesmente comprando um animal, ele está comprando uma história de 10 anos de trabalho. Tá Ele está comprando comprando uma história o prestígio de 10, do nome. o prestígio do nome e, principalmente, está comprando um plano de negócio para o dinheiro dele. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente. Quando a gente comprou a Chloe, que a gente comprou junto com a Ciagri, com o Toniel, nós pagamos 6 milhões em 50%. Cara, você parar para pensar, é dinheiro demais, irmão. Sim. Só que quando o Vinicinho Lucente e o Cássio Lucente apresentaram um projeto da Chloe pra gente, junto veio no pacote 10 aspirações. Ela dá 80, 90 ossos cada aspiração. Então ela já é um animal provado. Sim. Então, e eles apresentaram o projeto. Ó, nós vamos vender lá no leilão do Bavaresco, no Cataratas, nós vamos vender uma prenhez, vamos vender uma aspiração. Lá no leilão da Mônica, nós vamos vender uma aspiração dela. Em 7 aspirações das 10 que veio no pacote, a vaca se pagou. Ela já se pagou. Um payback muito É rápido. muito dinheiro, mas ele se paga rápido. Mas é por isso. Mas porque Não tinha um projeto, né? Tem um projeto. Não adianta, às vezes as pessoas... eu vim por esse caminho de fazer primeiro o nosso gado, ter a nossa base genética e agora ouvindo também, que é o que eu sempre digo, gratidão não tem prazo de validade. Então agradeço muito ao Henrique Juliano, agradeço muito ao Bavaresco, agradeço muito ao Taj Mahal, ao Acioli, porque eu tenho uma coisa comigo, irmão, eu não tenho medo de perguntar. E eu não tenho medo de perguntar o que eu não sei. Sim. Pra onde que eu vou? Me ajuda com isso aí, me ajuda com isso aqui. E os caras foram muito bacanas comigo. O Fabiano, do César Menotti Fabiano. Os caras foram muito bacanas com a gente. Ó, você tem aqui a Jatani, que é uma vaca do nosso plantel, que é a Jolie. Temos a filha da Jolie, temos a Turmalina, temos... Só que eu acho que você tem que fazer o cruzamento com o caiaque, ela dá certo com o caiaque, ou dá certo com o landau. Então, assim, os caras deram um caminho pra gente, aí começou a lançar umas coisas. Ó, você tem... Agora pega a aspiração da Chloe, ou da Dona, que inclusive nós vamos estar vendendo a aspiração da Dona no nosso leilão. Pega a aspiração da Dona e faz o cruzamento com o que mais se parece com ela, com o caiaque. A Dona é mais valorizada porque ela dá com o caiaque, dá com o landau, dá com vários touros. Então, você tem que estar reciclando isso. E eu tive muitos amigos, muitos parceiros que nos deram uma aula também, entendeu? E que os caras apresentam um projeto de negócio, um plano de negócio que você falou. Não adianta somente o cara chegar e botar a grana. E outra, às vezes você quer começar comprando só coisinha barata. Mas às vezes, como a Mata Velha, como a Casa Branca, como grandes criadores apresentam um plano de negócio, como apresentaram para o Lucas na Dona, às vezes é melhor você dar uma cartada maior. Sem dúvida. Entendeu? Certeira, né? Certeira. E voltando a falar da dedicação, do amor, cara, aproveitando que o padre está aqui... Acabou sua água aí? Não tem água aqui. Aproveitando que o padre está aqui, eu sou católico, o livro que eu mais li na minha vida é a Bíblia. E se você pegar assim, ó, por que eu falo do amor? E eu tive um exemplo muito grande assim na minha vida, que foi meu pai, que era um cara que ele tinha um amor na pele, assim. Tudo que ele fazia, ele tinha na pele e era o amor. O amor pelas pessoas, o amor pelo ser humano. Então, ele passou muita coisa na vida, assim. Meu pai, cara, ele quebrou em Ricom umas 4, 5 vezes na vida. Foi muito cedo, faleceu com 61 anos, mas eu falo que um cara com 90 anos não vai ter sido tão intenso na vida como meu pai, que faleceu com 61 anos. E ele tinha um amor muito grande por tudo que ele fazia. Por tudo. Tudo.
nos mínimos detalhes. Então são algumas passagens que a gente vai aprendendo, da gente andando na Afonso Pena lá em Campo Grande e eu já ganhando um dinheirinho e meu pai, eu aprendi isso com ele. Eu sempre ando com um dinheirinho na carteira e ele sempre andou com dinheiro no bolso da camisa, enrolado, talão de cheque, dinheiro aqui no bolso da camisa. Aí ele pegou, nós paramos num semáforo, ele pegou e deu 50 conto pra um cara no semáforo, um craqueiro. Dá pra ver pro cara que o cara não ia usar aqueles 50 conto pra comprar comida. Eu falei, não, papai, pelo amor de Deus, véio. O senhor tá incentivando o cara a usar crack. Aí ele pegou e falou pra mim, mais um ensinamento, né? Ele pegou e falou assim, meu filho, alguma vez você já viu esse bolso aqui sem dinheiro? Você nunca viu, né? Já passamos dificuldade, mas você nunca viu. Hoje você tá aí estourado. Então, Deus tem um plano pra minha vida. Não me interessa o que o cara vai fazer com esse dinheiro. Mas eu dei uma alegria pra ele. Tomara que ele use esse dinheiro pra comprar comida. Mas se ele usar pro lado errado, é um problema dele. Eu, pelo menos, fiz a minha parte. Então, ele acreditava muito no ser humano porque ele tinha muito amor pela vida, pelas pessoas. E se você parar pra pensar, o único apóstolo que ficou ao lado de Jesus até o final foi o que tinha mais amor por ele. Porque se você pegar, Mateus era um sistema. Mateus, muito dedicado a Jesus, todos os apóstolos fiéis, a não ser Judas, que traiu, mas todos dedicados a Jesus, mas Mateus era muito sistemático. Tudo certinho, os mínimos detalhes, tudo, não sei o quê. Na hora do pega pra capar, deu uma retraída. Você pega Pedro, era o mais intenso, entendeu? E muito dedicado, mas como os outros apóstolos, também não foi com Jesus até o final. Qual que foi o único apóstolo que foi até o final com Jesus? Foi João. Não. Que era o que tinha mais amor. Era o que mais amava. E ele botava o amor acima de tudo. Por isso que ele foi até o final, que ele ficou com Jesus. Eu vou sofrer, comer o pão que o diabo amassou, mas eu vou junto porque eu amo ele. Então, quando você tem amor por aquilo que você faz, seja na música, seja no gado, não adianta, cara. O resultado, ele vem. Não tem pra onde correr. O amor vence sempre. O amor vence sempre. O de verdade, né? O amor de verdade. Genuíno. Genuíno. E falando nisso que você tem uma história que você contou, que eu vi um vídeo que você contando do seu pai. Igual você falou que ele dava o dinheiro pro cara dar o cachê pra você. E você falou conta essa história do velório do seu pai. Foi... Meu pai, cara, ele era um cara muito intenso, assim. Ele amava muito as pessoas, assim. Ele acreditava muito no ser humano. Muito, muito. E ele nos ensinou muito, assim. Ele falava assim, vocês não precisam olhar para fora de casa. Todos os exemplos bons e ruins vocês têm aqui dentro de casa. Então vocês não precisam olhar para fora. E uma determinada vez eu fui no velório de um amigo meu, muito querido, Tuca Rocha, lá em São Paulo. E o reverendo Aldo, você lembra dele, né? O reverendo Aldo contou uma história contou uma história que... E aquilo me tocou muito. E eu senti a mesma coisa, que tinha um pai que tinha 2 filhos. E esse pai, no leito de morte, ele pegou, chamou o padre, chamou os 2 filhos e entregou um envelope para os filhos. Falou assim, ó, eu não vou durar muito. E tô entregando aqui, padre, você garanta que eles não vão abrir antes da minha morte, antes do meu velório. E entregou aquele envelope pros filhos. 2 dias depois ele veio a falecer. Se der muita gente, ele falou pros filhos assim, se der muita gente no meu velório, vocês abram o envelope e vejam o que está escrito dentro. Se der pouca gente, rasgo, bota fogo, não quero que vocês leiam o que está escrito dentro. Tá bom? Tá bom. 2 dias depois ele veio a falecer. Quando ele faleceu, deu lá 3, 4, 5 mil pessoas no velório dele. Aí eles abriram a carta, estava escrito lá, vocês estão vendo como vale a pena ser bom? E foi o que eu senti, cara, no velório do meu pai, porque
Porque ele era muito bom com as pessoas, cara. Muito bom. E eu só descobri, muitas coisas eu descobri no velório dele. Que as pessoas, primeiro que passou assim, mais de 2.000, 3.000 pessoas no velório dele. Meu pai tinha 240 afilhados numa cidade de 35 mil habitantes, cara. Então ele era muito querido, muito, muito querido. Ele ajudou muita gente. E lá eu fiquei sabendo, eu entendi por que tinha muita gente no velório dele. Se hoje meu pai tá vivo é porque seu pai pagou a cirurgia. Se hoje a gente tem uma casa é porque seu pai ajudou a gente a comprar a casa. Histórias que a gente não ficava sabendo por ele. Que a gente foi ficar sabendo depois que ele morreu. Entendeu? Isso é um legado que eu levo assim pro resto da vida. Pro resto da vida. Tem muitas coisas que eu faço e divulgo. Mas tem algumas coisas que eu não falo, porque eu acho que isso tem que ficar nas entrelinhas, tem que ficar no coração da pessoa. E às vezes peço para a pessoa não falar. Meu pai criou eu, minhas 2 irmãs e mais 11, cara. 11, moleque. 11. E no dia da morte dele, os 11 carregaram o caixão. Todos muito gratos. Eu lembro de pessoas mais velhas. Vai, João do Gelo, você deixou seu legado aqui na terra. As pessoas, os caras chorando mesmo assim. Porque ele era um bom amigo. Ele era um excelente pai. E era um cara muito intenso, assim, cara. Então, assim, por isso que ele tá vendo, né? Mas eu queria que ele tivesse aqui de corpo. De alma ele tá vendo, mas eu queria que ele tivesse de corpo, assim, vendo tudo que tá acontecendo. E meu pai, cara, após a morte, é o que eu falo, tipo, diante de um problema, você consegue tirar bons proveitos. Porque quando meu pai foi falecer, 40 minutos antes, ele me chamou lá pra eu falar com ele, e ele pegou e falou, cara, cuida de tudo pra mim. Então eu falei, pô, você tá doido? Você tá se despedindo de mim e tal? Ele falou, não, cuida de tudo pra mim. E valoriza a Monique, que é minha esposa, porque ela é a mulher que você sempre procurou pra tua vida. E depois disso, tá aqui o padre que não me deixa mentir. Passou um tempo, ele morreu em 2019. 2 anos, 3 anos depois, eu casei. E eu comecei a ler, comecei a escrever meus votos no celular. E eu não conseguia terminar os votos, cara. Eu não conseguia de jeito nenhum terminar os votos. E o padre testemunha que ele estava comigo. Quando eu cheguei no casamento, no local do casamento, a gente tem um grupo de artistas, tava lá o Fernando Zor, o Rodolfo, Israel Rodolfo, todo mundo tirando sarro. O João vai casar. Tá chovendo até gelo. Tá chovendo granizo, porque o João vai casar. Granizo. Aí, a hora que eu vi, que eu cheguei, o gramado todo lotado de gelo, eu falei, meu pai tá aqui. João do Gelo. O gramado inteiro, cara. Lotado de gelo. Você olhava assim, tinha gelo pra todo lado. E eu falei assim, ele veio aqui pra abençoar. Tinha não sei quantos anos que não chovia granizo em BH. E no dia do meu casamento choveu granizo. E o nome do cara era João do Gelo, pô. Então assim, cara, ele tava ali. Tava ali presente. Ele tava ali presente. Então foi um dia... Aí as pessoas não entendiam por que eu me emocionei tanto no meu casamento. Não foi só o casamento, o dia mais feliz da minha vida, de estar casando com a mulher da minha vida, mas foi também a presença dele, o cheiro dele. Eu senti o cheiro dele. Que ele tinha um perfume que ele usava há mais de 30 anos e eu senti o cheiro dele, assim, quando eu cheguei no casamento. E até hoje, cara, até hoje, ele eu sempre lembro dele com muito carinho. Quando ele faleceu, eu tive que ser muito forte. Não chorava na frente das minhas irmãs, da minha mãe, porque ele me pediu. Tive que ser muito forte
E às vezes as pessoas, pô, você passou por isso tranquilo, assim. Só que ninguém sabe, assim, nos bastidores, assim, o que a gente passa. Então a presença dele, assim, é de muito... E ele falava, esse negócio da pecuária, ele falava assim, ó, meu filho, se algum dia você ganhar dinheiro, mexe com gado. Mexe com gado, porque gado nunca vai te trair. Gado nunca vai te passar para trás. Mexe com gado. Além de te dar dinheiro, te dá prazer. E nunca vai te passar para trás. Por isso que a gente conversou nos bastidores, por isso que eu mexo hoje com o PO. E não participo, não gosto de participar da finalização, entendeu? Mexo com recria e mexo com PO. Genética. Eu não gosto de participar da finalização. Eu como carne, tudo, não tem nada contra, mas não gosto de participar da finalização lá, saber que ele vai morrer para alimentar alguém, entendeu? Eu compartilho do mesmo sentimento que você. Agora, eu vou te falar uma coisa, João. Nós estamos num tempo que a palavra legado, ele é usada muito comercialmente, né? É. Então, se usa legado, a palavra legado, ela ficou popularesca demais e perdeu o valor real dela. Mas, quando vem histórias como essa que você conta do seu pai, aí sim você pode usar a palavra legado. Exato. Porque essa maneira como ele viveu de forma intensa... E acreditando nas pessoas. Acreditando nas pessoas, a pureza de alma dele era essa. Isso. O que ele falou para você antes de morrer, cuida das coisas e cuida da Monique, porque é a mulher que você buscou por aí. Isso é um exemplo de vida muito grande. E o legado que ele deixou, quer dizer, isso aí é para você retransmitir para os seus filhos, Exato. para os seus afilhados, para os seus sobrinhos. Isso é legado. E ele falava para mim, ele falava, você é obrigado a ser melhor que eu. Não tô te pedindo. Você é obrigado a ser melhor que eu. Porque eu não tive os acessos que você teve. Eu não tive. Tive um pai que, graças a Deus, me deu muito amor, e só que era muito bruto. Por isso que às vezes eu sou bruto. Mas você é obrigado a ser melhor que eu. Eu não admito se você não for melhor que eu. Melhor administrador, melhor marido, melhor pai que eu. Você é obrigado a ser melhor que eu. E depois que ele falou isso pra mim, que eu enxerguei realmente o meu casamento, o meu relacionamento, a minha esposa, que na época a gente era namorado e tal, e que eu falei assim, cara, é isso aqui. Você começa você começa a não ter tempo para coisas que não te agregam. Entendeu? E aí que a vida faz assim. Exato. Entendeu? Eu não perco mais meu tempo com coisa que não seja bom pro meu casamento, pro meu matrimônio. Eu não perco mais meu tempo, cara, com isso. Porque quando você perde tempo com coisas que não são positivas pro seu matrimônio, pra pessoa que dorme do seu lado todo dia, você fica com aquele peso na consciência que você fez uma merda, entendeu? E a sua vida não anda pra frente, cara, porque você tá gastando energia com coisas que não vão te agregar. Exatamente. Agora, quando você deita a cabeça no travesseiro, meu irmão, e que você coloca o celular lá, que pode destrinchar seu celular, que você não deve nada, meu irmão, aí você só tem tempo bom pra quê? demais. Pra coisas positivas, pra coisas boas, entendeu? É muito legal isso que você está falando, porque essa coisa do deixa o celular destravado e pode olhar o que quiser, o inferno é a gente que faz. Não é Deus que te manda pro inferno. O inferno é as suas atitudes e você sofrendo para poder se livrar delas e não tem jeito. Exatamente. Então é difícil. Então, Culpa sua. a culpa é sua. Você não planta laranja e colhe mamão. Aquilo que você Exatamente. plantou é o que você vai colher e vai ter que pagar por isso. Não adianta. E é por isso que eu e Vinícius também, a gente tá junto até hoje, cara. Sim. Porque o Vinícius, a gente é muito parecido com os nossos princípios, entendeu? Com as nossas coisas, a gente Os é muito valores. parecido com os nossos valores, a gente... É o que eu falei no começo, cara. A gente nasceu pra cantar um com o outro, a gente nasceu pra ser o melhor amigo um do outro, a gente nasceu pra torcer um pelo outro, a gente nasceu pra
para dividir coisas boas e ruins um do outro. Por isso, cara. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é o segredo do sucesso? Cara, não tem como eu te falar. Se eu soubesse o segredo, eu faria mais 1 milhão de duplas aí. Tem uns caminhos que você tem que seguir, entendeu? Ou se eu soubesse o segredo, eu vendia. Mas se você se manter fiel àquilo que você se propõe a fazer, se você se dedicar, se você for uma pessoa correta, se você tiver muito amor, cara, por aquilo que você faz, de alguma forma você vai ter sucesso. E o sucesso não quer dizer que você vai ser o maior ou que vai ter mais dinheiro, mas de alguma forma você vai ter sucesso. Alguma coisa. Às vezes, o que eu falei naquele vídeo que você citou, talvez o sucesso não venha para mim, ou não veio pro meu pai, mas veio para mim. Na verdade, tudo que você foi abençoado na sua vida, que nem você fala toda hora, que Deus me abençoou e a gente conseguiu, pode ter certeza que é pelas atitudes do seu pai. E dos pais, né? Eu envolvo também os pais do Vinícius, porque... Sim, a atitude dos pais em si, né? Dos pais em si. Porque eles podem não ter tido o sucesso que nem você está falando, mas conseguiram fazer com que vocês tivessem esse sucesso. Eles tiveram durante um tempo, depois passaram. Eu falo que às vezes... Porque as pessoas... Sabe qual que é o mal que eu vejo nas pessoas, cara? Muita gente mede as pessoas pelo que tem. Pelo dinheiro. Entendeu? Ele é importante, o dinheiro é importante, mas o dinheiro nada mais é do que você realizar os sonhos confortáveis que você tem vontade de realizar, uma boa viagem, uma boa casa, um bom carro, entendeu? Mas não é exatamente o que vale na vida. E tanto... Meu pai falava muito isso e a dona Vera, mãe do Vinícius, falava: você deita na cama do jeito que você deixa ela arrumada, e humildade, simplicidade, autoridade em qualquer lugar. Exato. Por isso que meu pai, ele falava: vocês podem chegar em qualquer lugar, vocês falar que vocês são filho do João do Gelo, e vocês vão ser bem recebidos. E me dava um orgulho danado, irmão, quando eu chegava para fazer show em todo o Brasil, e as pessoas entravam dentro do camarim e falavam assim: quem que é filho do João do Gelo aqui? Eu sou filho do João do Gelo. Rapaz, fui lá no Coxinho pescar, seu pai me recebeu, nossa senhora, mas da que forma, meu amigo até hoje. Falo com ele, e os caras ligavam pra ele na hora. Isso é bom demais. Entendeu? Então isso que é o que realmente vale. E ele tinha um negócio assim, cara, quando falaram mal de mim, do Vinícius, numa rádio, ele foi lá tirar satisfação com o cara, com o radialista. Você não vai falar assim dos meus meninos. Então assim, ele era intenso demais, cara. Ele era um cara assim, engraçado, mas e assim, e ao mesmo tempo sistemático, mas ao mesmo tempo engraçado e intenso demais. Muito intenso. É mais ou menos o que você fala das bênçãos de Deus e a gente ter a tranquilidade, né? Que fala em Provérbios 10, 22, tem lá uma das partes que ele fala, tá lá, que é: a bênção minha que vem de Deus me traz paz com prosperidade, né? Exato. Ele espera a paz junto, porque só a prosperidade, só o dinheiro não te ter, se você não tiver a paz, se não tiver em paz, não adianta nada. Não adianta. Você realmente deitar a cabeça no travesseiro e ter a paz que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa honesta, que você é um bom marido, que você é um bom pai, entendeu? Todo mundo comete erro, cara. Sem dúvida. Todo mundo comete erro. E uma coisa que ele me ensinou também foi isso: procurar ver nas pessoas o que elas têm de bom. Entendeu? Porque às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade. Ela só precisa de uma oportunidade, que às vezes ela tá esperando aquela oportunidade, e aí você vai ter um cara fiel pro resto da vida. Eu acho que essas questões assim são quase que filosóficas de vida. Você falando da pessoa que às vezes passa a vida procurando a riqueza e perde o tempo de viver, que ele poderia ter vivido a vida, mas ele ficou só buscando o pote de ouro no fim do arco-íris e não aproveitou as riquezas de relacionamento que seu pai teve, as riquezas que ele podia aproveitar de curtir uma paisagem que seja, que é uma riqueza. Se você falar isso para um cego que você curtiu uma paisagem, você está sendo rico demais. Exato. Então, às vezes, você não enxerga o quanto você é rico,
mesmo tendo pouco, mas tendo muita oportunidade de desfrutar da vida, né? Eu acho que a riqueza é saber desfrutar da vida sem precisar que isso seja com dinheiro. Não estamos aqui condenando o dinheiro, não. Exatamente, O dinheiro não pode ser a coisa mais importante, mas ele é importante. Mas a vida tem muito mais do que dinheiro para dar. E muitas vezes a nossa função que nos foi dada não é que a gente prospere, é que a gente possa proporcionar para outras pessoas a condição de prosperar, como para os nossos filhos. E assim, eu e o Vinícius, nós somos assim também, sabia? A gente tem muito bons relacionamentos assim dentro do nosso meio por causa disso. Porque eu e o Vinícius, a gente não tem aquele negócio, tá surgindo uma dupla nova e às vezes o cara tem dúvida em relação a alguma coisa, até a parte administrativa de como tem uma empresa e tal, se você registra ou não os músicos e tal, não sei o quê. E eu e o Vinícius, cara, a gente sempre passou essas informações. A gente sempre teve prazer de passar essas informações, entendeu? Os caras nunca tivemos aquele negócio assim, mas se eu passar isso, o cara vai ficar maior que eu. Não, cara. Como é que é aquele negócio de somar e dividir? Né? Tudo que você divide, acaba. E tudo que você compartilha, você multiplica. Então é aquele... Mas e aí vai o negócio também. Quando você domina aquilo que você faz, você não tem medo de falar. Exato. Só não fala aquele cara que tem medo. Você domina o seu negócio, não custa nada você passar uma... Não, e a gente tem prazer. Exatamente. A gente tem prazer. Eu e o Vini, nós temos prazer de quando chega um cara e fala, cara, tô com uma dúvida aqui, o que vocês acham? Cara, faz assim, 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 assado. Foi assim que a gente fez. A gente errou, mas não quero que o cara erre, entendeu? Pô... E vou te falar pra você, é tão gostoso alguém pedir uma orientação sua, significa que você é alguma referência. Exatamente, cara. Exatamente. Isso significa que a gente está fazendo um caminho certo, que a gente é um reconhecimento. Né? A gente está no rumo, entendeu? E isso a gente aprende com os nossos pais, entendeu? A pessoa que não sabe entender, às vezes, assim, como... E com o passar do tempo, cara, você tem que ir aprendendo também com eles, né? Você aprende com eles, você tem que aprender a lidar com eles. Meu pai, por exemplo, ele tinha uma coisa engraçada. Ele sabia que eu gostava de andar com dinheirinho na carteira igual ele. Aí, rapaz, tinha vezes de eu chegar, por exemplo, no aeroporto para ir embora, que eu ia visitar eles no Mato Grosso do Sul, não tinha um puto mais na minha carteira, que ele tinha passado a mão. Aí eu ficava bravo, pô, papai, mas o senhor não deixou nem um dinheirinho para eu comprar um pão de queijo, um café aqui? Não, meu filho, você tá forte. Você tá estourado. O papai tá precisando mais que eu sei. Ele falava assim, não, meu filho, você consegue aí, pede para alguém te emprestar um dinheiro, todo mundo sabe que você vai pagar, que você tá estourado. Papai tá precisando mais que você. Aí eu peguei e falei, isso me dava um certo desconforto. Aí eu peguei, cara, e falei assim, você quer saber de uma coisa? Toda vez que eu for para lá, eu sei que ele vai repelar, vai passar a mão no dinheiro da minha carteira. O que eu fazia? Então eu deixava um pouquinho no meu bolso da calça, ou dentro da mala, e deixava um pouco na carteira. Entendeu? Então eu passei a não brigar mais com ele com isso. Passei a não chamar mais atenção. Pô, papai... Eu passei, não, deixa um dinheirinho na carteira lá, que ele vai passar a mão mesmo, chegava, tá assim, mas eu tinha esse dinheirinho no bolso da calça. O do pão de queijo tá garantido. E o pão de queijo tá garantido, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que aprender, cara, a gente tem que saber lidar, porque eles, com o passar do tempo, eles voltam a ser crianças, né, cara? Eles voltam a... E é uma obrigação, pô, eles cuidaram da gente tanto tempo, porque não cuidar deles. A gente tem que cuidar deles, exatamente. Falando nisso, o que é você falou do seu pai, da sua esposa e tal, tem a sua mãe, a mãe do Vinícius, o pai dele. Qual a importância que você enxerga na vida de ter uma família? A instituição casamento, ela tá meio mal falada hoje, né? Cara, a minha opinião é um pouco meio assim, Roberto e Walter, a minha opinião é um pouco meio drástica, assim, vamos dizer. Tá.
assim, eu acho que não se fazem homens como antigamente. Não estou generalizando. Mas eu acho que a internet, ela trouxe muitas coisas boas, só que também tem coisas ruins. Cabe a nós, que temos esses valores, poder passar esses valores para os nossos filhos. E isso nunca vai deixar de existir. Se você teve bons valores, você tem que passar esses bons valores para os seus filhos. Depois é com eles, mas eles são obrigados a ser melhor que a gente. Entendeu? E esse legado ele tem que ser passado para frente. Se não, cara, hoje o casamento ele virou deu uma briguinha, pega e separa, cara. Exatamente. Como é Por que ficam qualquer os coisa. filhos? Como é que fica E tá lá na Bíblia. A única coisa que separa um casamento é a traição, porra. Você trair a tua esposa, ela te trair. Então, se você ama, se você acredita, pra que você vai buscar fora? Entendeu? Pô, não é fácil. Não. São duas A cabeças. tentação é grande. Não é só tentação. Tô falando, no relacionamento são duas cabeças diferentes, dois sexos diferentes. Então, só que você tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência. E o homem realmente, ele tem que ser o Concordo. direcionamento. Entendeu? Não acredito por trás de um grande homem tem um grande mulher. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. O homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Entendeu? Tem que estar junto, cara. Se tiver a mesma meta, se tiver o mesmo direcionamento, não tem por que dar errado. Problemas vão existir. Você acha que eu e Vinícius também? Eu vivi a minha vida inteira um casamento, irmão. Sim. Desde os meus 12 anos de idade. É um casamento A mesmo. gente só não dorme junto. Mas já dormiu. dormiu. Entendeu? Mas assim, a vida inteira eu vivi um casamento, cara. Mas você sabe que você falou uma coisa interessante, tipo, ensine os princípios e valores pro seu filho Exato. e tal, e ele vai seguir. Se ele não seguir... Só que tem uma coisa que é muito interessante nisso, porque quando a gente ensina valores e princípios pros filhos, vai acontecer que às vezes ele vai desviar. Porém, se ele tem aquilo, ele desvia, ele volta, porque ele sabe que o caminho é aquele outro. Porque A ovelha pode desgarrar um pouquinho. ela desgarra um pouquinho, mas ela volta porque ela sabe onde ela tem que estar. E eu passei por isso, pô. Exato. Sou exemplo disso, eu passei por isso. Passei um tempo desgarrado e chega um momento, só que os 40 anos faz diferença na cabeça do Também caboclo, viu, faz. cara? Faz Imagina diferença. os 60, depois ele conta. Os 40 anos faz diferença na vida das pessoas, viu? Porque o Leonardo, nós estivemos juntos essa semana, ele falou assim, o cara começa a realmente fazer a vida e ganhar dinheiro mesmo depois dos 40. O Leonardo, hein? Que começou a ganhar dinheiro quando era novinho, formou o Leonardo, formou a dupla Leonardo, lá atrás, ele tinha 18 anos. Ele falou isso. Então hoje o cara tá com 62 anos, você pega patrimônio, prestígio do nome do cara, e ele falou isso pra mim, cara. Falou assim, a gente trocou ideia e eu falei, pô, Léo, os últimos 4 anos, depois que eu passei dos 40, tipo, minha vida tomou outro rumo, porque meu direcionamento tá outro e tal. Ele pegou e falou isso, ele falou assim, bicho, eu comecei realmente a viver a vida, assim, prosperidade mesmo, depois dos meus 40 anos. Então, tá aí. Se você ainda não fez 40, pode continuar. Mas se Você você vai chegar. tentar, chega antes, é bom também, né? Não é exatamente. ruim, não. Mas escuta, agora eu quero saber mais detalhes desse leilão do dia 5. Vamos falar do leilão. Eu quero saber mais coisas. O que vai a leilão? Nós temos hoje, como eu falei, né? A gente tem hoje uma genética de primeira. É o primeiro leilão do Nelore Choramiliga. É um leilão que a gente vai apresentar lá 25 lotes. São 15 lotes nossos e 10 de parceiros. Eu até trouxe uma colinha aqui. Tá, posso- olha a cola, pode, tem que pode olhar. tem que Vai- mandar. Os lotes vai ter entre animais e vai ter Vai ter também prenhez, prenhez, aspiração. aspiração. Tudo. A gente vai ter lá, para você ter ideia, dos nossos destaques, assim. Temos a Cayenne FIV CRL, a gente vai ofertar dela 50%, que ela é nossa, do Nelore Choramiliga, e também do Arrocho Nó.
A Caiane, pra você ter uma ideia, ela é uma filha direta da Parla com o Landau. Limpa o cantinho aqui, ficou um guardanapo. Tira mais. Eu não vou ir limpar, não, que vai ficar esquisito. Não, tá Vocês aqui veem na que barba. Aqui, ó. Tá na barba. Aí, pronto. Você Deu. vê que é tudo ao vivo aqui. Deu. Viu, gente? O bom é isso. A gente... Ela é uma filha direta da Parla, Tá. que é a mãe da dona, Uhum. com o Landau. A gente comprou ela e nós levamos ela para casa e ela se mostrou boa mãe, uma boa habilidade materna, uma docilidade muito grande. Tá parida e a gente vai estar ofertando 50% dela. Então ela é uma irmã própria, da dona. Da dona. Então a gente vai estar ofertando 50% dela. Vamos estar também com a Valquíria, que é uma vaca nossa, ela é a mãe da saudade que o Acioli da Taj Mahal comprou da gente no leilão do Diamantino. E essa é uma vaca que você pode fazer o cruzamento dela com vários touros, né? Entre eles o Landau, o Caiaque. Então é uma vaca que ela tem uma Versatilidade grande. uma versatilidade muito grande. Tem a Turmalina também, que é uma outra doadora que a gente vai estar ofertando também, 50% dela. Que ela já vem do Bitelo, ela vem da linhagem do Bitelo, e ela é também filha da Jolie, Tá. entendeu? Que foi uma pentacampeã, Sim. né? Então ela já tem filhos provados aí com Caiaque, com Landau, então é uma vaca que a gente vai estar ofertando também. A Respeita Five Chora Me Liga, essa nasceu dentro de casa, a gente acreditou nela desde o começo. Ela é uma filha do Caiaque com a Sasha, que é uma vaca do Fabiano Menotti, da Rima e do João Gominha, e ela pariu. E nós vendemos ela no leilão do Henrique Juliano para um grupo de investidores do Pará. E, rapaz, eu vou te falar, ela nos surpreendeu, porque ela tem uma docilidade, uma habilidade materna assim maravilhosa. Nasceu uma cria dela fora do comum e ela se tornou um dos destaques do nosso leilão. Aí temos aqui os nossos parceiros aqui, a Casa Branca, que vai mandar uma filha direta da dona. Aí tem a Chloe, nós vamos estar vendendo a Chloe, que é a irmã própria, Tá. que é filha da Parla, que é nossa, do Lucente, da 3JR e do Ciagre. A gente vai estar vendendo também a aspiração dela. A gente vai ter a Daytona, que vai... Então, assim, são muitos animais de muito calibre e de muito sucesso, provados, que a gente vai estar vendendo. Vamos estar vendendo também Preiês da Dona, Tá. entendeu? Que hoje é do Murilo Ruff, do Nelore Ruff, que é da Casa Branca, Isso. da Mata Velha. Também os meninos lá do Ciagre, entendeu? Quer dizer, desculpa, do Lucas. Do Lucas. Lucas Moura. Então, assim, é um leilão que a gente vai estar vendendo o que a gente tem de melhor. É o primeiro leilão do Nelore Choramiriga e a gente vai estar vendendo o que a gente tem de melhor. Vai estar ofertando o que a gente tem de melhor no nosso plantel. Vai ser dia Bons parceiros aí Bons também, né? E bons 5 parceiros. de fevereiro, no Tatersal, Rubico de Carvalho. Isso. Que hora que vai ser? A partir das 19 horas. E na quarta-feira, no dia 4 de fevereiro, a gente vai estar fazendo um happy hour Legal. com uma música ao vivo e mostrando os animais. Quem vai cantar a música? ao Não, vivo? os meninos do nosso escritório lá, que a gente vai levar e nós vamos entrar pro meio, que ali eu vou estar não para cantar, vou estar para vender, né? Não, porque eu ia te ajudar se você precisasse, não tem problema, não. Então a gente vai estar mostrando os animais. Tá. Sim. E Dia 4 vai ter a apresentação. apresentação dos animais, que é do lado, né? Tem o Tatersal do Rubico, do lado tem ali onde a gente deixa os animais ali, a gente vai estar fazendo a apresentação dos animais. Então vão ser 2 dias aí focados no projeto e no resultado do Nelore Choramiriga. E eu vou estar lá nesse leilão, hein? Fiquem à vontade, Ué, vocês por são que nossos você? convidados. Eu tô falando por mim, se você não quiser ir. Ó, eu já falei que eu vou, ué. Quer me largar pra trás? Toma cuidado É. só para não levantar a mãozinha assim. Não, isso aí
Aí vai com os braços engessados. Você é besta, velho. Nem... O cara mete um juiz na cabeça, fica animado. Fica animado. Sou amigo dele. Pode dar, aí não tem problema, né? Aí eu boto 6 pra cobrar depois. Boa, É isso boa. aí. Aliás, você que está assistindo a gente aí, o MF Leilões, você pode fazer leilão com a gente cuida de tudo pra você, viu? Emitir boleto, fazer cobrança, entregar o gado. Vou falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Poucas vezes eu já mexo com isso há muito tempo. Poucas vezes eu vi uma estrutura dessa aqui, tô falando sério. Porque vocês fazem o leilão, vocês dão segurança pro comprador e pro vendedor. Exatamente. Entendeu? Primeiro que eles fazem aqui uma seleção, entendeu? É. De todos os compradores, quem vai dar o lance e tudo Cadastro, mais. tudo. Tem todo um cadastro e eles são responsáveis pela cobrança, vocês são responsáveis pela logística. Pela logística, Exatamente. entregamos o Entendeu? Tanto a entrega quanto o recebimento. Então, assim, poucas vezes eu vi isso aí, cara, porque geralmente, a maioria das vezes que a gente vai ver, leiloeira recebe e o comprador tem que se virar com o vendedor. Recebe o percentual, que é tudo antes, né? Tudo antes, à vista. À vista. Entendeu? Você recebe e eu achei muito interessante, cara. Achei muito interessante esse modelo de negócio de vocês. Achei muito interessante. Achei assim, inovador para a nossa pecuária. Eu acho que tem tudo para crescer e aquele projeto lá que vocês falaram tem tudo para realmente sair do papel e ir para cima, cara. Que é a franquia do franquia do modelo. É a franquia desse modelo. Depois eu quero até saber disso aí. Nós vamos fazer isso. Pra nós vamos gente fazer. ver o que a gente pode levar lá pro Mato Grosso do Sul, porque não tem coisa melhor. Você paga o percentual pra leiloeira, você não se preocupa com o recebimento. Exato. Se por acaso o cara atrasar, quem tem que Nós correr vamos atrás, correr atrás. tá dentro do percentual que você paga Tá pra dentro do leiloeira. percentual. Então, assim, cara, é primeira vez que eu vejo. É porque, sabe o que é? É mais uma vez um homem, que nem o seu pai deixa o legado, o pai do Roberto deixa o legado, que é o Wilson. Toda vez, nós temos hoje um ecossistema que eu te mostrei lá de empresas, toda vez que a gente foi criar uma empresa, a hora que a gente falava, olha, isso aqui a gente financeiramente para. Toda vez eu falava isso. Para. Primeiro, qual que é o benefício que o produtor rural vai ter? Se é para ter benefício, o dinheiro a gente vai receber depois. Nós temos uma teoria. Nós não ganhamos dinheiro com o que nós fazemos. Nosso negócio é receber pelo serviço prestado. Exato. E o cliente Você satisfeito. ganha o que você merece. E é mais um que nós queremos fazer. Exato. Exatamente, nós vamos encerrar quase onde nós começamos. A meritocracia. É meritocracia. É meritocracia. Isso aí, gente. João, Obrigado. eu queria agradecer demais Obrigado, por ter vindo aqui para obrigado. Marília, falar com a gente, pegar a tarde sua aqui hoje, que a gente ficou conversando lá no escritório, apresentou o escritório, mas esse podcast aqui. Falar pro Vini vir aqui também, que o Também. Vini é um cara entusiasta da pecuária. Ele tem uma fazenda grande lá no Pantanal. Ele é mais adepto da cria, ele gosta da cria. Eu falo, compadre, você gosta mais um pouquinho do problema. Mas ele tem um cara dele, que é o tio dele, que carregou eu e o Vinícius quando a gente tinha 12, 13 anos. Ele que ia dirigindo a caminhonete. O seu Teobaldo dava caminhonete, meu pai pagava combustível e o tio dele ia dirigindo para levar a gente para fazer as nossas apresentações. E o tio dele tem ele como filho, porque ele não teve filho, então o tio dele hoje cuida da fazenda para ele. Ele faz um trabalho maravilhoso lá, já tem uns 7 anos que ele faz a melhoria genética. Hoje ele tem lá 90% no Pantanal. 90% de Caramba. rapaz. De prenhez. Prenhez. E nós Tá tem, bom pra caralho. rapaz, o resultado dele é maravilhoso. Ele tá usando agora o nosso touro, entendeu? Que é o Raj Fiv Camparino, que tá lá na ABS. Tá usando o touro que a gente tem lá. Rapaz, você precisa de ver o gado dele. É o chaveirinho do touro, a coisa mais linda do mundo. Mesmo? E o Vinícius entende demais de pecuária, cara. Ele entende muito, ele dá aula de pecuária, porque o Vinícius ele tem hiperfoco. É o que a gente falou. Tá. Quando ele pega um negócio pra fazer, cara, ele vai em cima. ele não desvia. Então seria interessante ele mostrar toda a evolução que ele teve. Você já vai falar com ele vai vir é aqui. aqui, viu? Aí depois vocês fazem uma com ele, daí depois faz uma com nós pra nós bater um violão. Pra nós cantar. Boa. Entendeu? E, aliás, eu vou até espichar mais um pouco, porque você falou em 2 aí,
que também pode vir aqui, que é o César Menotti, o Fabiano, Ei. e o Leonardo, para poder dar um pulo aqui também. Já estou convidando os dois, contando com você. Isso aí, Cezinho Bom e Fabiano são compadres, nós começamos juntos. Que gente boa É o demais. que você falou lá no começo do sertanejo universitário, uma andorinha sozinha, ela não faz verão, irmão. Se a gente não tivesse junto com a gente na mesma época, porque veio o Cezinho e o Fabiano uma de leva Minas, boa, né, meu? nós do Mato Grosso do Sul, Jorge Mateus do Goiás. Então, assim, a gente criou um movimento, entendeu? E aí, cara, aí o Fernando Sorocaba do Paraná. Então, assim, foi um movimento, Foi um cara. movimento grande. E hoje, graças a Deus, todo mundo aí E o trabalhando detalhe, bastante. não tinha essas coisas de briguinha, né? Cara, nós começamos Todo mundo tudo se ajudando, junto, né? cara. Nós começamos tudo junto, entendeu? O César Menotti Fabiano e nós, assim, ao mesmo tempo. O Jorge Mateus, o Marquinhos de Mix, ele era o cara que mais contratava os shows do João Bosco e Vinícius do César Menotti Fabiano ali em 2006, 2007. Era o Marquinhos de Mix, que era empresário do Jorge. Aí o Jorge pegou e começou a andar com a gente, entendeu? E, cara, nós começamos tudo junto. Não existia, não existia e não existe até hoje. Quando a gente se encontra, cara, é só alegria. A gente lembra das histórias que a gente passou juntos, entendeu? E é muito bonito ver hoje, assim, cada um com seu espaço dentro da música sertaneja, cada um trilhando o seu espaço, seu caminho, entendeu? E todo mundo bem. Quando a gente se encontra, cara, é só alegria, Isso é ótimo. entendeu? Então, assim, a todos vocês, o meu beijo, o meu carinho. A vocês, cara, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Eu sou um fã do trabalho de vocês. Acompanho o podcast. Assim, vocês dão aula, porque vocês trazem não só informação, mas vocês trazem o ser humano. Isso. Que eu acho que é por isso que vocês são um sucesso de audiência. Então, muito obrigado. Fazia tempo que eu queria vir aqui. Então, assim, de verdade, Leonardo, Cezinho e Fabiano, vem pra cá que os homens são fortes. É isso aí. Foi bom, né, Walter? Bom demais da conta. Hoje nós conhecemos o João Bosco, homem. Homem de Carvalho, filho. É isso aí que é bom. É isso. Esse foi o MF Cast, o podcast do MF Rural.